Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Novel, Híbrido Amaldiçoado. Capítulo 501. A Vingança de um Filho. 1. Depois de uma batalha exaustiva contra os mortos-vivos, todos mereciam um descanso. No entanto, o destino havia planejado algo diferente. Tudo aconteceu tão rápido que quase ninguém teve tempo de reagir. Em poucos instantes, o clima alegre da festa azedou quando centenas de cápsulas caíram sobre eles. Enormes nuvens de poeira se ergueram no ar, cobrindo Livan. Aqueles proficientes em magia imediatamente ergueram escudos de mana para minimizar o dano. Mesmo assim, algumas almas infelizes foram esmagadas sob as cápsulas de queda. Que diabos está acontecendo? Nora rosnou alto. Além da sua voz, o salão estava tomado por gemidos de dor e sons de tosse. Apenas alguns conseguiram manter a calma, enquanto a maioria estava assustada e confusa. À medida que a poeira baixava, as cápsulas se abriram uma após a outra, revelando um exército de mortos-vivos e extraterrestres. Um exército invasor havia descido sobre eles. Se fossem mortos-vivos, os lobisomens poderiam ter tido uma chance contra eles. Mas os mercenários alienígenas eram uma história completamente diferente. Uma olhada bastava para saber o que estava acontecendo ali. Como eu suspeitava, a voz de Jadin ecoou pelo salão. Esses cachorros organizaram uma festa e nem se deram ao trabalho de nos convidar. Isso é jeito de tratar seu futuro governante. Uma rajada de vento passou rapidamente pelos invasores, cortando a cabeça de Jadin ao meio. Os mortos-vivos sorridentes e seus equivalentes alienígenas ficaram subitamente atordoados e em silêncio. Jadin era o braço direito do presidente e, portanto, liderava a operação. Perdê-lo em um segundo foi um golpe duro para o moral deles. No entanto, para os alienígenas, a morte de Jadin não importava muito. Afinal, eles mal conheciam o sujeito para se importarem com sua morte. Foi a forma como ele foi morto que o surpreendeu. Infelizmente, eles teriam uma série de surpresas pela frente. Seu saco de merda irritante, Ashton murmurou, talvez eu devesse agradecer por me poupar o trabalho de viajar para o Nirvana. Ou devo matar vocês, idiotas, por estragarem a festa? Decisões, decisões. Quando Ashton saiu da nuvem de poeira, os olhos da maioria dos mercenários saltaram das órbitas. Embora ele não estivesse no ramo há muito tempo, qualquer mercenário decente sabia quem ele era. Bem, pelo menos sabiam o tipo de máscara que ele usava. Aqueles que perceberam que estavam diante de Ceifador sentiram uma sensação de desespero tomar conta deles. Como poderiam não reagir daquela forma? Ceifador foi o único que trocou golpes com Fantasma e sobreviveu para contar a história. No ramo dos mercenários, havia um novo xerife na cidade e era Ceifador. Infelizmente, os mercenários estavam do lado oposto ao dele. Decididos a retificar seu erro imediatamente, os espertos largaram as armas e se renderam. Seu comportamento enfureceu e confundiu os mortos-vivos ao redor. Eram soldados pagos que deveriam fazer seu trabalho com perfeição, caso contrário, perderiam credibilidade na comunidade. Então por que diabos estavam se comportando como um bando de medrosos? Até então, os mortos-vivos não tinham informações sobre o passado de Ashton. Eles apenas atacaram Livan para lhes dar uma lição sobre como retomar a contingência. Vestidos com equipamentos de batalha avançados e apoiados por extraterrestres, eles estavam confiantes na vitória. Infelizmente, suas informações sobre Livan estavam desatualizadas. Eles não só desconheciam a identidade secreta de Ashton, como também desconheciam Giolos. Depois que o choque inicial passou, os mortos-vivos perceberam que haviam mexido no ninho de vespas. Não pensei que vocês, seus idiotas, cairiam nessa armadilha com tanta força. Ashton sorriu enquanto os mortos-vivos permaneciam paralisados em seus lugares, paralisados pelo choque. Os mortos-vivos talvez pensassem que pegariam Ashton de surpresa, mas isso estava longe de ser verdade. Comemorar a vitória não foi o único motivo pelo qual Ashton concordou em ser o anfitrião da festa. Otiga já o havia informado sobre a solicitação de emprego do Nirvana. Então, ele pediu a um dos membros da Associação de Inteligência que atendesse à ligação e revelasse todos os seus planos. Quanto às pessoas que morreram no ataque inicial, todas eram mortos-vivos que acompanharam Ashton da contingência. Mas isso não era tudo. Havia um convidado especial na multidão. Alguém que Ashton detestava do fundo do coração. Ele não tinha interesse nos mortos-vivos nem nos mercenários que os acompanhavam. Seus olhos injetados de sangue perscrutavam a multidão em busca do homem mais perigoso do que qualquer coisa encontrada na Terra. Onde você está se escondendo agora, seu desgraçado? Ashton rosnou mostrando suas garras. E pensar que você vai me encontrar tão cedo. Tis, você sabe como tirar a graça de tudo, não é? Um mercenário surgiu da multidão, flexionando os ombros. Ei, Nemo, afaste-se agora mesmo, Arg. O líder dos mercenários ordenou que o homem parasse. Infelizmente, o homem que ele estava parando não era mais o homem que ele conhecia. Antes que alguém pudesse entender o que estava acontecendo, o líder caiu de joelhos, engasgando com o próprio sangue após ser esfaqueado no pescoço. Não está a fim de conversar? Fantasma incitou Ashton. Vamos lá, isso é jeito de tratar um amigo? Quão rude você consegue ser, seu filho da puta? Sem responder às provocações de Fantasma, Ashton convocou seus homens. Era uma visão acolhedora para Fantasma. Quanto mais pessoas lutassem contra ele, mais forte ele ficaria. A habilidade passiva avassaladora do Fantasma foi o motivo pelo qual ele concordou em fazer parte de um exército, pois sabia que seria imparável. Proteja as pessoas, Ashton murmurou, agarrando a foice na mão. Eu cuido do resto. O garoto cresceu. Fantasma estava no meio de uma conversa quando Ashton agarrou seu rosto e o jogou para fora do prédio destruído. Ninguém jamais o havia maltratado daquele jeito desde que ele se tornou fantasma. Que diabos, nem mesmo aquele anão poderia ter feito algo assim com ele. No entanto, esse terráqueo desgraçado ousou tratá-lo como um boneco de pano? O precursor que você matou, quem era ele? Ashton perguntou friamente a Fantasma. Por quê? Você quer juntar os cacos?
Fantasma riu antes de lhe dar um soco. No entanto, seu soco atravessou Ashton, mas a lâmina de Balmond não. Porra! Fantasma praguejou de dor, mas Ashton o ajoelhou no rosto antes que ele pudesse fazer qualquer outra coisa. Era uma escala de poder diferente que Fantasma não esperava de Ashton. Afinal, faziam apenas alguns meses desde a última luta. Como o desgraçado ficou tão forte em tão pouco tempo? Não fazia o menor sentido. Vou perguntar pela última vez, repetiu Ashton. Quem foi o precursor que você matou? Capítulo 502. A vingança de um filho 2. Enquanto Ashton e Fantasma resolviam seus problemas, os mortos-vivos tiveram que enfrentar oponentes problemáticos sozinhos. A invasão deles fracassou hilariamente, e agora que Fantasma havia matado o mercenário, o restante se voltou contra os mortos-vivos. De certa forma, os mortos-vivos trouxeram os mercenários para fortalecer seus inimigos. No entanto, nem tudo estava perdido, pois eles tinham um trunfo na manga, uma arma que poderia instantaneamente virar todas as probabilidades a seu favor. Comandante, o que devemos fazer? Sussurrou um dos soldados mortos-vivos. O coronel Jadin deveria assumir o comando, respondeu o comandante suavemente. Como seu segundo em comando, eu instruo a armar a bomba. Se não conseguirmos derrotá-los, nós os controlaremos. Afirmativo. O soldado respondeu e começou a trabalhar na bomba, protegido pela vegetação dos soldados. Então essa é a arma secreta? Alguém sussurrou no ouvido do soldado. Sim, respondeu o soldado distraidamente, agora deixe-me fazer meu trabalho. O morto-vivo se virou para empurrar o homem para o lado. No entanto, percebeu que não havia ninguém ao seu lado. Além disso, parecia que ninguém mais tinha ouvido a voz. Confuso, ele retomou o trabalho. Mas algo estava errado. Suas mãos estavam estranhamente desleixadas, e quase parecia que elas não estavam ouvindo a mente. Naquele momento, ele ouviu a voz novamente. Mas desta vez soava quase majestosa, como se um deus estivesse falando com ele. Por que você não desarma a bomba? A voz feminina ecoou em sua mente. Se fizer isso, realizarei qualquer desejo que você já teve. Tudo que você sempre desejou estará sob seus pés, sejam mulheres ou poder. Mas as ordens. Um abate precisa obedecer às ordens de um camponês? A voz respondeu. Talvez eu estivesse errado em acreditar em você. Que pena, mas se esse é o seu desejo. Não. Farei o que você pediu. Desarmarei a bomba de uma vez por todas. Sem perder mais tempo, o homem não só desarmou a bomba, como a desmontou completamente. Já era tarde demais quando o comandante percebeu o que havia acontecido. Correndo até o soldado, o homem lhe deu um tapa forte. Mas nem mesmo aquele golpe foi suficiente para tirá-lo do transe. Desgraçado! O que você fez? O comandante o sacudiu vigorosamente sem sucesso. Ele não vai acordar tão cedo. Alina deu um sorriso irônico. Nem o resto do seu esquadrão antibombas. Eu conheço você. Os olhos injetados de sangue do comandante a encararam. A bruxa branca. E pensar que você estava se escondendo aqui? Ela não é a única. Jay saltou do nada, cortando mortos-vivos à esquerda e à direita com sua espada em forma de chicote. Malditos inumanos! Rosnou o comandante antes de avançar em direção a Jay. No entanto, antes que os mortos-vivos pudessem fazer qualquer coisa, ele foi cortado ao meio por um dos mercenários. Os mortos-vivos foram encurralados, sem ter para onde correr. Agora, a única esperança deles era o fantasma. Enquanto resistissem até seu retorno, ele certamente mataria todos os desgraçados. Mas não parecia que ele viria resgatá-los tão cedo. Não deveríamos ajudá-los. Estou louco por uma briga, e isso também vai ajudar a resolver tudo mais rápido. Montagu estalou as garras ansiosamente. A ideia da batalha fez aflorar o sangue guerreiro nele. Pai, deixa eles em paz. Ana respondeu. Os inumanos já sofreram o suficiente sob a tirania dos mortos-vivos e merecem alguma retribuição. Além disso, os extraterrestres também os estão ajudando. Acho que não precisamos nos envolver por enquanto. Então que tal ajudar Ashton? Nem pense nisso, Ana o avisou severamente. O fantasma não é alguém que pode ser derrotado usando números. Ana poderia ter dito isso, mas estava morrendo de preocupação por Ashton. Afinal, da última vez que os dois se enfrentaram, Ashton só conseguiu sobreviver graças ao mestre Vulcano. Além disso, desta vez não havia ninguém para ajudá-lo. Se Ashton perdesse, todos estariam mortos. Se você quiser ajudar, murmurou Ana, por favor, leve todos para o abrigo subterrâneo e tranque-o por dentro, para que ninguém possa arrombar. O que você e sua mãe tentou falar, mas Ana não entendeu. É só uma precaução, mãe, caso as coisas piorem. Ana respondeu. Eu ficarei para trás e virei te buscar quando tudo acabar. Muito bem, respondeu Montagu e imediatamente reuniu os não combatentes antes de partir. Depois que o salão foi esvaziado, Ana decidiu se juntar à batalha ou pelo menos ajudá-los de alguma forma. Eu acredito em você, idiota. Ana murmurou. Não me faça engolir minhas palavras. De volta ao campo de batalha, a situação se inverteu contra Ashton. Embora ele tivesse ficado muito mais forte do que antes, ele não foi o único a sofrer com isso. Fantasma não estava perdendo tempo após sua derrota. Viajando por incontáveis mundos, ele absorveu as habilidades e o poder de sabe-se lá quantos alienígenas. Você é muito forte. Admito isso. Fantasma ofegou enquanto apoiava as mãos nos joelhos. E eu aqui pensando que não precisaria ir com tudo contra você. Ashton usou a foice para se apoiar enquanto gotas de sangue escorriam por seu rosto. Como o poder da foice estava limitado, ele não conseguia se desviar de todos os golpes do fantasma. Embora ele tenha usado a habilidade de transformação para desviar dos ataques críticos, o golpe que o atingiu habilmente o reduziu a tal estado. Eu estava guardando a força secreta para enfrentar aquele anão, mas acho que não posso mais pegar leve com você. Fantasma sorriu enquanto corria de outro ataque. Ashton imediatamente se recuperou do ataque. No entanto, algo estranho aconteceu. Mesmo que o golpe do fantasma tenha se mostrado inútil, ele não parou.
Merda. Ashton levou um momento para perceber que o fantasma nunca tinha mirado nele. Em vez disso, seu alvo eram aqueles dentro do salão. Sinta-se desesperado, seu desgraçado. Fantasma riu com vontade. Ana. Ashton gritou para ela. Ela se virou para eles, apenas para encontrar Fantasma correndo em sua direção. Ele era rápido demais. De longe, Ashton podia ver Ana se contorcer de dor ao cair de joelhos. Fantasma, vou te matar, seu desgraçado. Capítulo 503. A vingança de um filho 3. A raiva tomou conta de Ashton com suas garras. A figura risonha de Fantasma era tudo que ele conseguia ver enquanto sua visão se estreitava. No entanto, seu riso não era tudo que seus ouvidos conseguiam captar, pois o grito de dor de Ana continuava ecoando em sua mente. A forma humana de Ashton provou ser inadequada contra o poder máximo do Fantasma. Mas assim como o Fantasma, Ashton também não estava usando toda a sua força, pelo menos não no sentido convencional. O poder de um ser de nível A não era motivo de piada. Fantasma sabia muito bem disso. Por isso ele foi tão arrogante ao atacar o planeta de Eula e agora a Terra. Por mais forte que Ashton tivesse se tornado, desde que não tivesse alcançado o nível de um aluno grau A, Fantasma não tinha nada a temer. Infelizmente para ele, seu excesso de confiança o fez esquecer um detalhe crucial. Ashton não era um ser comum. Sem levar em conta suas habilidades de híbrido amaldiçoado, ele ainda era meio precursor. Inebriado por seu poder, Fantasma não considerou nenhuma incerteza antes de atacar Ana. Aos seus olhos, atacar Ana era um método certeiro de fazer Ashton baixar a guarda e se entregar à sua raiva. Uma vez que um lutador perdesse a compostura, até mesmo uma cochega poderia matá-lo. No entanto, o resultado foi muito diferente do que o Fantasma havia planejado. Após a explosão inicial de Ashton, ele não demonstrou sinais de perder a calma. Na verdade, estava mais focado em se vingar. Qual será seu próximo passo? Fantasma repetia essas palavras quando uma onda de escuridão irrompeu da sombra de Ashton e cercou os dois homens. Em instantes, eles se encontraram em domínios separados. Zona de morte silenciosa. Fantasma riu baixinho. Se eu ganhasse 1 ieno para cada vez que alguém tentasse me impedir de usar essa habilidade, eu estaria 4 ienos mais rico. Em instantes, o sorriso arrogante estampado em seu rosto desapareceu. Fantasma percebeu que, embora fosse uma habilidade semelhante à zona de morte silenciosa, não era a mesma. Vida após a morte. Você já pensou em como seria estar lá? Ashton resmungou friamente. Eu já pensei, e isso é o resultado da minha imaginação. Pense nisso como um plano astral. Um mundo que imita a realidade, mas se curva para satisfazer os desejos de seu governante. Fantasma observava o oponente com olhos assustadores. Sem ter ideia do que estava acontecendo, não havia muito que pudesse fazer, mas ele tinha certeza de uma coisa. Ashton não estava mentindo. Ambos estavam em um mundo diferente ou algo assim. Embora o lugar se parecesse com a Terra, havia uma aura sinistra ao seu redor, a aura da morte. Como isso é possível? Fantasma finalmente explodiu. Que tipo de poder um homem precisa possuir para conjurar um mundo alternativo por capricho? Fantasma já havia visitado incontáveis planetas para levar incontáveis almas, mas nunca vira ou ouvirá alguém com uma habilidade tão assustadora. Você deveria saber disso. Se matar um precursor parcialmente lhe desse a força pela qual você é conhecido, Ashton rosnou. Agora imagine os poderes que os descendentes de um precursor teriam. A menção de precursor foi o suficiente para que Fantasma arregalasse os olhos. Sua vida passada passou diante de seus olhos. Foi uma época em que sua força no universo era ridícula, para dizer o mínimo. Em seu desespero por dinheiro e fama, Fantasma se tornou um assassino. Mas por pura sorte, suas habilidades não eram adequadas para o trabalho. Após um incidente infeliz, ele teve que correr para salvar a própria vida, e foi então que se deparou com o Nirvana. Aquele lugar era o paraíso para ele. Pela primeira vez na vida, as pessoas admiraram sua força. Os mortos-vivos propuseram realizar testes nele para aumentar ainda mais sua força, e Fantasma concordou prontamente. Foi lá que ele conheceu um pesquisador diferente dos demais. Quando o Fantasma viu o homem, seu corpo gritava para que ele corresse. No entanto, ele estava cansado de fugir. Assim, em vez de fugir, decidiu eliminar a causa de sua ansiedade. Depois de planejar por um tempo, ele matou o pesquisador chamado Jonathan. Foi a primeira vez que o Fantasma sentiu a adrenalina de matar. Mas essa não foi a única coisa que ele sentiu, pois um novo poder despertou dentro dele. O poder que ele usou para aterrorizar a galáxia inteira por uma década. Um momento depois, Fantasma deu uma gargalhada. Ligando os pontos do que Ashton disse, ele percebeu por que Ashton estava tão calmo. Ao contrário do que Fantasma imaginara, Ashton não estava lutando contra ele para proteger seu povo. Ele estava lutando para vingar a morte de seu pai. Ah, que alegria! Exclamou Fantasma enquanto o envolvia com as mãos. Haha! A adrenalina, o prazer que senti ao matar aquele desgraçado. Há quanto tempo estou perseguindo essa sensação? Há uma década. Graças a você, poderei reviver esse momento mais uma vez. De repente, o mundo começou a girar diante dos olhos do Fantasma. Sem noção, ele presumiu que estava tonto, mas a verdade era muito pior. Só quando o Fantasma atingiu o chão é que ele percebeu que algo estava errado. Ele conseguia ver o resto do corpo parado. Como ele conseguia ver o próprio corpo daquele ângulo? Algo estava errado. Você vai sentir uma descarga elétrica, com certeza. Mas não será nada como você imaginou. Ashton sussurrou enquanto segurava a cabeça de Fantasma pelos cabelos. Agradeço sua sinceridade e, como forma de agradecimento, garantirei que você morra da forma mais horrível possível. Dizendo isso, Ashton invocou um esqueleto, que surgiu cavando do chão. Naquele momento, Ashton estava dentro de Valhalla. Normalmente, qualquer ser vivo morreria no momento em que pisasse lá dentro. No entanto, era diferente quando Ashton estava em sua forma de ceifador. Espere. O que você?
Fantasma não conseguiu nem se debater, pois havia sido libertado de seu corpo através da dissociação. Só lhe restava assistir, horrorizado, enquanto Ashton substituía a cabeça do esqueleto pela de Fantasma. O que mais? Você vai se torturar por toda a eternidade, respondeu Ashton, despreocupadamente. Mesmo sem a cabeça, o esqueleto estava vivo e conseguia funcionar normalmente. Por isso, quando Ashton deu o comando, o esqueleto caminhou até o corpo do fantasma e começou a cortá-lo, 1 centímetro de cada vez. Como a cabeça do fantasma havia sido decepada com dissociação, ele sentia a dor de ser fatiado vivo, mas só conseguia assistir, horrorizado, enquanto seus novos braços ossudos o despedaçavam. Mas Ashton ainda não tinha terminado. Antes de partir, ele invocou outro esqueleto, deu-lhe um monte de poções de cura e uma instrução. Certifique-se de que aquele desgraçado não morra. O esqueleto assentiu antes de se juntar ao fantasma no processo de fatiamento. Vê, você não pode fazer isso. Argue. Por favor, qualquer coisa menos isso. Por favor. Capítulo 504. Missão, Aniquilação, 1. Protejam o perímetro e tratem os feridos. Essas foram as primeiras palavras de Ashton assim que saiu de Valhalla. Usar constantemente os poderes do ceifador estava lhe custando caro, mas ainda não era hora de descansar. A certa distância, ele pôde ver Mera tratando dos ferimentos de Ana. Felizmente, os ferimentos não eram graves. Deixá-la pegar emprestada, a armadura de escamas da Hidra, acabou salvando-a. Ashton respirou fundo para acalmar seu coração furioso. Obrigado pela ideia. Já que você tem a foice, a armadura seria inútil para você de qualquer maneira. Após confirmar o estado de Ana com os olhos, Ashton se jogou no chão. A batalha o havia esgotado, tanto física quanto mentalmente. Além da perda de alguns soldados mortos-vivos, suas perdas foram mais ou menos contidas. Dito isso, dinheiro algum compensaria a sensação de vingança. De frente para o céu noturno, Ashton não pôde deixar de se lembrar do pai. Finalmente Jonathan poderia descansar em paz, ou assim Ashton esperava. A vingança estava longe de ser completa e não terminaria enquanto Nirvana e seus governantes estivessem vivos. Dominar um continente, hein? Que divertido! Sua excitação está revelando suas intenções. Você pode me culpar? Depois que você derrotar esses desgraçados fedorentos, podemos manipular meu corpo. Pare de babar. Enquanto Ashton descansava, os olhares de todos os extraterrestres estavam voltados para ele. Seus rostos estavam tomados por sentimentos complexos em relação a ele e seus fantasmas. Por um lado, estavam felizes por Ceifador ter vencido a batalha, mas por outro, não conseguiam se conter e se sentiam intimidados por sua força. Fantasma era alguém que havia enganado as forças mais influentes presentes na galáxia. E ainda assim um homem conseguiu se livrar dele? Não fazia sentido algum. Além de tudo isso, não fazia muito tempo que Ceifador havia estabelecido seu grupo mercenário Fantasmas. Mesmo assim, eles acumulavam conquista após conquista. Se as coisas continuassem como estavam, não demoraria muito para que todos quisessem ser um fantasma. A influência deles na torre núcleo estava prestes a explodir, e os mercenários queriam um pedaço dela. Vendo que nem Ceifador nem sua segunda em comando, Ana, estavam disponíveis para discutir oportunidades de emprego, todos correram em direção a Ricochet, mas pararam quando perceberam que era o momento certo para causar uma boa impressão nele. Vamos esperar, sugeriu um dos mercenários, enquanto isso vamos cuidar da limpeza. Certo. Mesmo que estivessem ajudando os terráqueos, seus olhos não conseguiam deixar de brilhar, imaginando as ondas que a notícia da morte do fantasma causaria no setor de Orion. No entanto, as surpresas estavam longe de terminar. Outra nave espacial? Nora rosnou, agarrando seu martelo de guerra com mais força. A personalidade de Nora era um tanto semelhante à de Mera, o que lhe era inerente, visto que ela era um clone. Quando se tratava de admitir a derrota ou reconhecer a força do inimigo, ambas frequentemente optavam por fingir ignorância. Independentemente de como se sentisse após a última batalha, Nora sentia o quão pateticamente fraca estava contra os extraterrestres. Por isso, ver outra nave espacial a fez ficar em alerta. Mas antes que ela pudesse reunir as tropas desnecessariamente, ela sentiu uma mão em seu ombro. Fiquem quietos, murmurou Ricochet. Eles não são inimigos. O que você faz? Não pressione seu cérebro de ervilha, interrompeu Ricochet, colocando o dedo nos lábios de Nora. Você pode assumir o controle na cama, mas aqui seria melhor se você me seguisse. Após um estrondo estrondoso, a nave pousou perto de Ashton, e mais de uma dúzia de alienígenas saíram correndo dela com armas em punho. Layud foi o primeiro a notar o estado de Ana e correu para ajudá-la. Vimur seguiu o exemplo e caminhou até o capitão para cumprimentá-lo. Onde está aquele fantasma? Eu parti a cabeça dele ao meio. Ei, rinoceronte. Cala a boca. Ashton resmungou, irritado. Ele está morto. Mas como você sabe que ele esteve aqui? A culpa é minha, Ortiga emergiu timidamente da multidão. Perdoe minha linguagem grosseira, mas vocês parecem uma merda. Entretanto, antes que Ashton pudesse responder, um convidado especial o derrubou. Aegis, você cresceu, amiguinho. Ao encontrar seu dono, a fera peluda gritou de excitação. Ashton ergueu a fera em constante crescimento no braço enquanto coçava sua cabeça. Não se importe se eu estragar a reunião de vocês, mas ouvi direito? Senhor, o senhor matou o fantasma? Leon perguntou educadamente. Ninguém podia culpar a desconfiança de Leon, já que fantasma era mais como uma lenda urbana. Portanto, era difícil acreditar que ele havia sumido. Não que alguém quisesse que ele estivesse vivo, mas era difícil digerir a notícia. Ashton sorriu. Sabendo que as pessoas não acreditariam em sua história, ele havia escondido um dos dedos do fantasma em seu inventário antes de deixar Valhalla? Mas esse não era o único motivo para pegar o dedo. Ashton também queria usá-lo para reivindicar a recompensa pela cabeça do fantasma. Aqui satisfaça sua curiosidade.
Ashton respondeu, apontando o dedo para Ortiga. Já que você está aqui, eu esperava que você me poupasse o trabalho de reivindicar a recompensa eu mesmo. Claro, você é meu chefe, e é meu trabalho ajudá-lo de qualquer maneira que você desejar. Ortiga curvou-se em tom de brincadeira antes de correr de volta para dentro da nave. Ao mesmo tempo, alguém saudou a multidão com sua presença. Assim que Vulcano apareceu, todos saíram do seu caminho. Aqueles que achavam Ashton forte um momento antes voltaram atrás abertamente. Chame de intuição, mas todos sabiam que não se podia mexer com o velhote. Sinto que você cresceu um pouco desde a última vez. O anão murmurou. Não deixe isso te subir a cabeça, e talvez você consiga 1/10 da minha força. Obrigado, mestre. Ashton curvou a cabeça respeitosamente. Era estranho para os licanos verem Ashton tratar alguém com tanto respeito. De todos, Mera ficou tão surpresa que soltou um grito abafado. Embora já tivesse visto Ashton se curvar diante de algumas pessoas, era sempre mais uma obrigação do que uma demonstração de respeito. Mas aquilo era diferente, e Ashton realmente tinha um anão em alta conta. Quem é esse homem para Ashton ser tão respeitoso com ele? Mera pensou consigo mesma, mas nenhuma resposta lhe veio à mente. Devo tentar investigar? Capítulo 505. Missão, Aniquilação 2. Depois de se certificar de que Ana estava em boas mãos, Ashton pediu licença e foi para seus aposentos. Por mais que quisesse ficar e conversar com sua tripulação, havia muita coisa em que precisava pensar, especialmente sobre as informações que Ortiga havia revelado antes. Okuna foi destruída. Como alguém poderia destruir um planeta inteiro daquele jeito? Ele murmurou antes de entrar no banheiro. O único motivo pelo qual Ortiga acompanhou o restante da tripulação de Ashton foi para lhe dar a informação. A destruição de um planeta era um tema controverso, e tal destruição é frequentemente vista com desdém, podendo manchar a reputação do regime protetor daquela região. Portanto, o assunto ainda não havia sido divulgado ao público. Mas como os fantasmas haviam retornado de Okuna há pouco tempo, Ortiga esperava que eles tivessem alguma informação sobre o assunto. Quando se mostraram de pouca utilidade, Ortiga decidiu perguntar a Ashton sobre o assunto. Ao perceber a condição de Ashton, ela não o pressionou, mas pediu que ele levasse em conta o seu pedido. Não importa como eu veja, esse chamado culto do cosmos pode ser o culpado por isso. Talvez. O chuveiro automático imediatamente detectou a presença de Ashton, junto com a poeira e o sangue que o cobriam. Instantaneamente, água morna saiu do chuveiro triangular e envolveu seu corpo, afastando momentaneamente suas preocupações. Destruir um planeta parece uma tarefa desafiadora. Já vi e ouvi muitas coisas peculiares, mas ainda não consigo entender um planeta sendo destruído daquela forma. Em vez de dizer que um planeta foi destruído, é mais adequado dizer que ele se tornou habitável. Se for esse o caso, existem várias maneiras de conseguir isso. Os Tirans devem tê-los usado muito, eu acho. Não posso negar nem confirmar a veracidade dessa declaração. Nossa, você parece um político sujo. Todos os políticos são corruptos. Mas estou divagando. Eu queria dizer que um canhão de plasma forte o suficiente e uma fonte de energia suficiente seriam suficientes para queimar a superfície de um planeta. Se o povo de Okuna não conseguiu resistir, a Terra também não tem chance. Exatamente. Depois de um bom tempo no chuveiro, ele finalmente saiu enquanto as gotas de água escorriam suavemente por seu cabelo, traçando seus músculos bem definidos. Naquele momento, Ashton encontrou um novo inimigo para enfrentar. No entanto, desta vez não era um indivíduo como fantasma, mas uma organização misteriosa. O planeta natal de Eula e Okuna foram os únicos 2 lugares onde os fantasmas estiveram em missão. Durante ambas as missões, Ashton teve um encontro com o culto. Embora pudesse ser ignorado como uma coincidência, Ashton não acreditava nisso. Deviam estar procurando por ele ou por alguém da sua equipe. Essa foi a única explicação que Ashton conseguiu dar no momento. Às vezes seu cérebro pode ser muito lento. O que você quer dizer? Você já sabe o que é ou melhor, quem eles procuram. Naquele momento, uma vaga lembrança ressurgiu. Tubarões de metal miravam em Eula por ela ser uma súcubo, mas as pessoas do culto também estavam lá por ela. Mas como ela estava bem protegida, eles voltaram sua atenção para um alvo um pouco mais fácil, Ana. Esses filhos da puta estão ficando muito convencidos, Ashton murmurou enquanto sorria. Felizmente, a notícia da morte do fantasma deve fazê-los reconsiderar suas intenções. Só podemos esperar. Depois de se vestir, Ashton saiu para verificar as medidas de socorro. Embora 1/3 da cidade tivesse sido reduzido a uma pilha de escombros, os moradores pareciam ilesos com o desastre. Ver humanos, vampiros, lobisomens e mortos-vivos sorrindo enquanto ajudavam nos esforços de socorro foi reconfortante. Parabéns, jovem senhor, disse Montagu com uma expressão séria. Você conseguiu o impossível. Finalmente posso entender por que minha querida filha gostou de você. Gostaria de me desculpar pela minha incompetência em protegê-la. Ashton murmurou, mas foi imediatamente interrompido por Montagu. Você não tem do que se desculpar, filho. Ele disse. Ana se machucou porque estava fraca e não conseguiu prever uma emboscada. Dito isso, estou feliz por ter podido ver sua força recém-descoberta. Haha. Uma família de masoquistas, estou te dizendo. Você vai se casar com uma família de masoquistas. Pare de pensar alto, seu babaca. Eu ainda não vou me casar. Esqueça o casamento, seja um macho Sigma. Sigma? Bola Sigma. Não acredito que caí nessa. De qualquer forma, vou me retirar. Montagu deu um tapinha nas costas de Ashton. Alguém precisa cuidar de Ana, e acredito que você tenha muito trabalho a fazer. Ashton respondeu com um breve aceno de cabeça enquanto Montagu desaparecia diante de seus olhos. Teletransporte, isso pode ser útil. Você consumiria seu sogro por uma mera habilidade? Tudo que sai da sua boca suja se torna sujo. Ei, você é quem quer fazer o papel de chupa-chupa por uma habilidade.
Brincadeiras à parte, a batalha reduziu seu número de soldados mortos-vivos em cerca de 11%. Felizmente, a maioria deles eram mortos-vivos sob o comando de Bismarck, então sua força principal praticamente não foi afetada. No entanto, não que o limite para comandar mais mortos-vivos tivesse sido removido, Ashton queria começar a ressuscitar mais soldados das sombras. Infelizmente, a Terra não era o lugar ideal para isso, pois os moradores eram frágeis em comparação com o resto da galáxia. Mas então ele se lembrou de algo. Ashton imediatamente enfiou a mão no inventário e removeu a cabeça decepada de um monstro. Era o Homem-Lagarto que ele havia confrontado em Okuna. Ele não seria de muita utilidade sem um corpo. Ashton deu de ombros comicamente. Isso se eu não possuísse associação, ponto. Um momento depois, ele convocou todos os mortos-vivos de Valhalla. A tarefa que Ashton estava prestes a lhes dar não era algo que ele conseguiria realizar sozinho rapidamente. Lembre-se desta cabeça, comentou ele, agitando a cabeça decepada como um troféu. Procure por toda parte. Não me importa se você tiver que mergulhar no pântano, mas encontre um corpo adequado para este indivíduo. Aqueles que trouxerem um cadáver ao meu gosto serão promovidos a uma classe superior. Os esqueletos começaram a ranger os dentes de excitação. Ser promovido significava que eles seriam capazes de lidar com mais poder e ter uma unidade própria, assim como Sen e os outros. Mesmo não estando vivos, sua ganância por poder era insaciável. Capítulo 506. Missão, Aniquilação, 3. Foi uma noite estranha para os cidadãos de Licânia. Milhares de esqueletos saíram de portais e correram desenfreadamente por todo o reino em busca de algo desconhecido para a multidão. Graças à reputação conhecida de Ashton, todos permaneceram calmos, sabendo que os esqueletos não estavam lá para machucá-los. Enquanto os esqueletos estavam ocupados, Ashton decidiu finalizar alguns planos vagos. Um deles estava relacionado à decisão de Beelzebub. A maneira mais eficaz de cobrir perdas militares era recrutar alguém ou algo novo para as forças armadas. A nova adição poderia ser qualquer coisa entre uma nova tecnologia ou um ser divino sobrenatural os ajudando. No momento, seguir o caminho da tecnologia era perda de tempo. Ashton dera ao Nirvana um mês antes de retornar para chutar seus traseiros para a vida após a morte. Um caminho melhor do mês havia terminado, e os esqueletos levariam mais uma semana ou algo assim para encontrar um substituto de torso adequado para o Homem-Lagarto. Como o tempo estava se esgotando, Ashton decidiu visitar Beelzebub mais cedo do que o esperado. No entanto, não foi uma atitude desesperada. Afinal, ele finalmente tinha seus fantasmas, e os outros mercenários para ajudá-lo a derrotar o Nirvana. Claro, ele poderia sofrer algumas perdas se seguisse por essa rota. Mas com o navio que Lorde Testículo lhe forneceu, livrar-se das forças dele seria moleza. Não, matá-los com tanta misericórdia não vai me satisfazer. Ashton imediatamente tirou esse plano da cabeça. Preciso que eles sintam o desespero que suas ações imprudentes causaram à minha família e a mim. Dar a eles uma morte rápida está fora de questão. Olha, Ashton, eu já te disse isso antes e vou te dizer de novo. A vingança pode te fazer bem, mas o sadismo não resolve nada. Você é livre para fazer o que quiser, mas lembre-se, o fantasma fez o que quis, e agora olhe para ele. Karma é uma merda, Ashton sorriu ironicamente. Não sou iludido o suficiente para achar que um dia ela não virá atrás de mim. Mas ao contrário desses desgraçados, vou recebê-la de braços abertos e dizer para ela se esforçar ao máximo, porque eu não vou recuar. Em seus milhares de anos de existência, Astaroth nunca levou a sério as palavras de um lunático. No entanto, as palavras e a determinação de Ashton o faziam sentir medo, mesmo que nada do que ele dissesse fosse direcionado a ele. Um ser que instilava medo no coração de seus inimigos com um simples olhar se intimidava com uma pequena migalha. Se um Shiran ouvisse uma coisa tão ridícula, morreria de rir. O grande general Astaroth se sentiu intimidado pelas palavras de um humano inferior? Só de pensar nisso, Astaroth se encolheu. Ah, que se dane. Eu gosto mais da sua determinação do que da lei universal do karma. Como você disse, lidaremos com a bruxa quando ela chegar. Por enquanto, é hora de acabar com aqueles desgraçados fedorentos. Ashton sorriu, mas o momento feliz foi manchado pelas últimas palavras do pai. Como posso não confiar em Asta se passamos por tanta coisa juntos? Pensou Ashton. Talvez meu pai tenha errado só desta vez? Suspiro, não é o momento certo para pensar nisso. Vou atravessar essa ponte quando for preciso. O leve tilintar de algemas pôde ser ouvido assim que Ashton entrou no domínio de Rafael. Beelzebub permaneceu ali, na mesma posição da última vez que Ashton entrou no domínio. No entanto, Beelzebub não tinha mais os olhos ferozes de um rebelde. Em vez disso, parecia que ele finalmente havia se conformado com a derrota normal que sofreu nas mãos de Ashton. Nem estou mais surpreso, murmurou Beelzebub, exibindo um sorriso triste. Do que você está falando? Respondeu Ashton, agachando-se até ficar na altura do Shiran. Seus níveis de poder aumentaram novamente. Ele respondeu, não importa como eu veja, um aumento tão rápido de força é incompreensível. Não me lembro de quando conheci alguém como você. Ele é parte precursor. O que mais você esperava? Astaroth apareceu ao lado de Ashton, usando o poder de Rafael. Você encontrou um ótimo corpo para sugar, Astaroth. Beelzebub sorriu. Pela primeira vez desde que Ashton descobrira seu parentesco, ele viu Beelzebub e Astaroth compartilharem um momento sem hostilidade. Estranhamente, ele também não se sentiu excluído do grupo. Naquele momento, Ashton conseguiu adivinhar o caminho que Beelzebub havia escolhido seguir. Mas por enquanto, ele podia deixar os dois Shirans terem um momento a sós. Vamos deixar essa conversa de lado. Astaroth quebrou o silêncio. Você já tomou sua decisão ou não? Outro silêncio se seguiu à pergunta de Astaroth. A cada momento, Ashton ficava mais inquieto por dentro, e ter Beelzebub dentro de Rafael impedia Ashton de usar todo o potencial da lâmina da lamentação.
Isso também contribuiu para que Ashton guiasse Beelzebub até a decisão desejada. Afinal, sem o consentimento de Beelzebub, ninguém poderia alterar os genes do Sheeran e transformá-lo em um fantoche. Não é como se eu estivesse ganhando alguma coisa ficando aqui dentro. Beelzebub balançou a cabeça. No entanto, ficar preso aqui me deu tempo suficiente para pensar nos meus erros. Por mais que eu quisesse que você me perdoasse, não vejo isso acontecendo. Ele continuou. Mas, sendo o idiota egocêntrico que sou, não posso deixar de pedir seu perdão. Sabe, esses terráqueos têm um ditado que despertou meu interesse. Astaroth respondeu calmamente. Aprenda a perdoar e esquecer. Embora eu concorde com a primeira metade da citação, a última é uma completa besteira. Ashton não disse nada, permitindo que os dois irmãos resolvessem suas diferenças. Mas mesmo assim, ele conseguia ver a verdadeira personalidade de Astaroth transparecendo em suas palavras. Eu posso te perdoar, mas nunca vou esquecer o que você fez conosco com Lúcifer. Que droga, mesmo agora eu quero arrancar aquele sorriso arrogante que você deu enquanto me incriminava por um crime que eu nunca cometi. Você tirou tudo de mim. Tudo. Vamos, esquecer. Achei que estava pronto, mas me superestimei. Astaroth terminou de falar com Beelzebub e se virou para Ashton. Faça o que for preciso. Eu preciso de um momento para mim. Com isso ele desapareceu exatamente como havia aparecido diante deles. No entanto, naquele momento as palavras de Asta afetaram Ashton profundamente, e suas ideias começaram a se voltar contra Beelzebub. O que vai ser? Ashton murmurou o mais friamente que pôde. Liberdade ou prisão? Liberdade. Bom. Ashton nem esperou que Beelzebub terminasse e cravou os dentes no pescoço. Em instantes Beelzebub estava agitando as mãos de dor, exatamente como Ashton havia planejado. Mas as correntes impediram que o Sheeran fizesse nada, pois seus genes estavam alterados, para pior. Capítulo 507. Missão, aniquilação. 4. Após realizar o feito, Ashton deixou o domínio de Rafael. Mas desta vez ele não estava sozinho. Um ser imponente podia ser visto caminhando logo atrás, e a criatura já causava medo nos corações dos espectadores. No entanto, não era apenas o físico da criatura que deixava todos nervosos, mas o comportamento frio de Ashton levantava várias questões. Sussurros corriam por onde Ashton ia, mas ninguém ousava questioná-lo. Normalmente, o corpo de uma criatura só aceitaria genes compatíveis que ajudassem a aprimorar as capacidades do anfitrião. Por sua vez, a cada novo arquétipo de gene introduzido no corpo de alguém, sua aparência mudaria positivamente. Essa era uma das razões pelas quais Ashton era mais atraente do que a maioria dos homens da Terra. Entretanto, como ele havia injetado à força genes incompatíveis no corpo de Beelzebub, seu corpo reagiu negativamente, transformando-o em uma criatura horrível. Em vez de transformar Beelzebub em lobisomem, como haviam planejado, Ashton, em sua fúria, decidiu transformá-lo em algo muito mais forte do que o pretendido. Verdade seja dita, Beelzebub era muito mais forte que Ashton. Os Sheeran não apenas herdaram a mutação genética dos precursores, mas também uma pitada de células vampíricas. Eram essas células que mantinham Beelzebub sob controle. Nome, sem nome antigo, Beelzebub. Espécie, eminente Sheeran, auxiliar precursor, escravo vampírico. Status, monstro fera. Classe, glutão, classe Sheeran eminente, protetor ancião. Classe precursor, dependente, classe vampiro. Subclasse, guerreiro implacável, estrategista mestre, general tirano, mais 2 outros. Título, desafiador, comandante impiedoso, matador de precursores, resolução inabalável, espírito de guerra, 10.000 para um matador mítico, emissário da negação, mestre do vazio, idade, 1216 anos, gênero, masculino, grau, nível a mais, evolução é possível, nível cumulativo, 203. Afiliação, Ashton Fenrir. No sentido literal da palavra, Beelzebub ainda estava vivo, mas era só isso. Tendo perdido sua identidade, nenhum Sheeran jamais seria capaz de reconhecê-lo como um dos seus. O resultado de sua evolução não foi apenas humilhante, mas também serviu ao propósito que Ashton queria. Sendo um escravo vampírico, Beelzebub estava proibido de sequer dizer uma palavra contra Ashton, muito menos denunciá-lo aos seus amigos alienígenas. No entanto, não poder ir contra as ordens de seu mestre não significava que Beelzebub tivesse que lutar ao lado de Ashton. Embora fosse verdade, um escravo vampírico compartilhava uma relação parasitária com seu mestre. Em outras palavras, a vida do escravo dependia da vida de seu senhor. Se algo acontecesse ao senhor, o escravo pereceria junto. Era seguro dizer que Beelzebub estava completamente ferrado. Naquele momento, outra notificação surgiu diante dos olhos de Ashton. Uma tarefa de evolução foi concluída. Tarefas de evolução de vampiros. Consuma sangue fresco de 2 seres de grau B,5. Consuma sangue fresco de uma criatura lendária. 01. Adicione um novo membro à sua família. Transforme outra criatura em seu escravo. 11. Por favor, abençoe seu servo com uma nova identidade para consolidar sua propriedade. Um nome em... Ashton murmurou enquanto examinava a fera, eu consegui o nome perfeito. Tem certeza de que deseja nomear seu servo? Culpa. Ashton assentiu e no instante seguinte, a tela de confirmação apareceu. O Sheeran, antes conhecido como Beelzebub, havia desaparecido, substituído por uma massa repugnante. Quem temos aqui? Perguntou Vimur, analisando cuidadosamente a estranha criatura à sua frente. É algum animal local? Se for o caso, posso ajudá-lo com o processo de abate. Ele é meu assistente, interrompeu Ashton. E provavelmente é o cara mais forte do planeta, incluindo fantasmas. Por mais que estivesse gostando de ver Beelzebub ser espancado verbalmente, ele não queria que ele tivesse um colapso nervoso. Infelizmente, parecia que Vimur não estava pronto para acreditar nas palavras de Ashton. Verdade seja dita, não era que Vimur não acreditasse em Ashton. No entanto, assim como os outros, ele estava bastante entediado fazendo tarefas triviais. Uma boa dose seria uma ótima maneira de se livrar do estresse acumulado.
A criatura podia parecer forte vista de fora, mas Vimur já havia lutado e derrotado várias criaturas como a que o precedeu. Ashton tentou novamente mandar Vimur se fuder, mas o desgraçado com cérebro de rinoceronte não recuou. No final, Ashton cedeu e permitiu que Vimur tivesse sua chance contra a culpa. Afinal, era uma excelente maneira de medir a força da culpa. Assim, um treino foi marcado. Milhares de pessoas cercaram os dois, querendo testemunhar a força dos extraterrestres, enquanto outros habitantes do espaço se juntaram para acabar com o tédio. Eu sei o que esse olhar significa, Ashton avisou Culpa antes de sair da arena. Não importa o quão útil você possa ser no futuro. Se matar Vimur, você será o próximo a morrer. Vimur podia ser visto sorrindo e brandindo seu machado de batalha a certa distância enquanto a multidão o aplaudia. A Culpa, por outro lado, preferiu permanecer indiferente. Sem perder um segundo, Vimur avançou em direção ao seu alvo. No entanto, pouco antes das duas montanhas colidirem, ele cravou seu machado no chão, lançando enormes pedaços de poeira e pedras em direção à Culpa. Ashton ficou surpreso com a mudança repentina de tática de batalha de Vimur. Ele sempre desafiara os oponentes de frente. Mas desta vez, optou por manobras evasivas. A Culpa permaneceu impassível diante de tais truques baratos e se recusou a se esquivar. Até Vimur ficou um pouco surpreso com a ineficácia de seu ataque. Ao ver isso, um garoto humano aplaudiu a Culpa, sentindo-se mal por ele. No entanto, a reação hostil da Culpa calou o garoto para sempre, e as pessoas ao redor recuaram imediatamente, não querendo virar carne moída. Até então, Vimur só queria brincar com a Culpa. Mas, diante da hostilidade demonstrada, o guerreiro com cérebro de rinoceronte avançou com todas as suas forças. Infelizmente para ele, a Culpa previu seu movimento e se afastou. Assim que Vimur passou por ele, a Culpa envolveu seu pescoço com seus braços enormes, forçando Vimur a um estrangulamento. Para a surpresa de todos, depois de lutar por alguns segundos, Vimur inevitavelmente desmaiou. A luta terminou assim, de repente. Mas algo estava errado. A Culpa não largava Vimur e continuava a agitá-lo como uma boneca de pano. Fantasmas imediatamente correram para proteger seu companheiro. Mas antes que pudessem tentar salvar Vimur, a Culpa foi lançada para longe após uma onda de choque. Eu avisei você, não avisei? Ashton rosnou depois de chutar a fera para longe. Talvez eu devesse te ensinar uma lição sobre moderação. Capítulo 508. Missão, Aniquilação 5. Enquanto isso, no Nirvana, nenhuma quantidade de palavras seria suficiente para descrever a expressão fervilhante no rosto do presidente. A notícia do fracasso da equipe chegou até ele. O que se seguiu não foi nada bonito. A derrota de Jadin não o afetou muito, mas o pensamento da derrota de Fantasma o fez repensar sua decisão de se envolver com os lobisomens. O que devemos fazer agora? Murmurou o presidente, enterrando o rosto nas mãos. Nunca em toda a sua vida ele pareceu tão desesperado e desamparado como naquele momento. Devíamos ter levado aqueles idiotas a sério. Alguém respondeu. Se tivéssemos tomado medidas para mantê-los sob controle como os vampiros, nada disso estaria acontecendo agora. O que está feito, acrescentou alguém. Considerando as informações que tínhamos, somadas aos nossos recursos na época, acredito que tomamos a decisão certa, mesmo que isso nos prejudicasse mais tarde. Todos só conseguiram concordar, pois não havia mais nada a dizer. Pela primeira vez, os membros do gabinete se criticaram abertamente por não terem cortado a raiz do problema antes que se tornasse uma armadilha cruel para eles. Seja como for, como diabos eles conseguiram derrotar alguém como Fantasma? Faz algum sentido? Não faz. Faça sentido ou não, a realidade permanecerá a mesma. O Fantasma foi derrotado junto com o resto do esquadrão. Considerando essas palavras, é seguro dizer que a derrota é nossa. Todo o gabinete ficou em silêncio, e sua habitual arrogância desapareceu. Por mais que quisessem oferecer uma solução ao presidente, ninguém tinha respostas para suas perguntas. O Fantasma foi a última arma que usaram. Ora, o gabinete entrou em pânico e se opôs veementemente quando o presidente mencionou usar alguém tão valioso quanto o Fantasma para resolver um assunto tão trivial. Chamar o Fantasma para ajudar era como usar uma bomba nuclear para eliminar uma colônia de formigas. Mas o presidente persistiu, e o Fantasma foi chamado para ajudar. Embora visivelmente descontentes, os membros do gabinete não puderam deixar de suspirar de alívio quando o Fantasma chegou. Eles finalmente puderam deixar todos os problemas para trás e se concentrar em colher as recompensas que o Fantasma estava prestes a lhe servir em uma bandeja de prata. Mas isso não aconteceu. Jamais imaginariam que até mesmo o Fantasma morreria diante daqueles lobisomens. Se alguém tão forte quanto o Fantasma não conseguisse derrotá-los, os mortos-vivos não teriam chance de vitória. Naquele momento eles eram como um peru no matadouro, esperando para ser abatido e devorado. Talvez fosse o karma finalmente os alcançando pelas coisas hediondas que haviam feito aos humanos. Essa era a única razão pela qual conseguiam entender o que estava acontecendo com eles. É sensato admitir nossa derrota e negociar com os Lycans. Podemos ter perdido, mas não há como negar que somos muito mais avançados que eles. Poderíamos oferecer a eles tecnologia de segunda geração para não travarem guerra contra nós. Todos ouviram atentamente o que o substituto de Jadin tinha a dizer, principalmente porque ninguém mais tinha nada de produtivo a dizer sobre a crise. A tecnologia da geração 2 pode não ser útil para nós, mas para o resto do planeta, pode ser considerada uma mina de ouro. O homem continuou. Subornar com tecnologia pode nos dar tempo suficiente para derrotá-los de vez no futuro. Receio que isso não seja possível. De repente, alguém se levantou para falar com o gabinete sombrio. Em primeiro lugar, não estamos em condições de negociar. Por que alguém tão forte como eles negociaria conosco quando a vitória está ao seu alcance?
anunciou a criança de cabelo azul. O homem parecia apenas uma criança, mas era, na verdade, mais velho do que metade dos membros do gabinete presentes. Tendo se convertido ainda jovem, não havia muito o que fazer a respeito de sua aparência infantil. Vamos nos imaginar no lugar deles. Se pudéssemos pegar tudo o que os vampiros têm a oferecer, pegaríamos uma pequena fração disso. Sussurros silenciosos enchiam o armário. O que o garoto articulou fazia sentido. A essa altura, os Lycans estariam transbordando confiança. Não importaria o que os mortos-vivos lhes oferecessem. Contanto que não fosse tudo, os lobisomens inevitavelmente os atacariam. Dito isso, ainda temos uma chance de vitória. Por precaução, o Sr. Jade instalou um receptor na divisão científica antes de partir para Licânia. Ele continuou. O farol tinha um propósito, nos notificar quando a bomba de corpsificação explodisse. Como você pode imaginar, o farol nunca disparou. De repente, a expressão sombria nos rostos dos mortos-vivos se dissipou, substituída pela esperança quando eles entenderam o que Kishore estava insinuando. Para esclarecer para aqueles que não entenderam, continuou a criança, cruzando as mãos na frente do peito. Aqueles cachorros ainda têm medo do gás de corpsificação. Derrotar aqueles nanicos deve ser fácil, desde que possamos usar o gás em nossos planos de batalha. Até então, os mortos-vivos sempre haviam usado o gás de corporificação de forma ofensiva. Mas a sugestão do assistente de Jadin fazia todo sentido. Se conseguissem cobrir a nação inteira com a fumaça, nenhum mortal ousaria se aproximar deles. Contudo, houve um pequeno problema. Receio que esteja esquecendo de algo, Kishore. O presidente suspirou. Eles já têm experiência em lidar com o gás. Se não tivessem, não teríamos perdido a contingência. Ao ouvir as palavras do presidente, Kishore apenas sorriu. Ele estava bem ciente dos eventos que se seguiriam em contingência. Concordo com o seu ponto, senhor presidente. No entanto, considerando ambos os eventos, é seguro dizer que eles precisam de tempo para se equipar antes de neutralizar o gás. Quanto à bomba, os Lycans impediram sua detonação porque não estavam preparados. Com os olhos brilhando, o presidente se levantou. Finalmente um raio de esperança os agraciou. Mesmo que não fosse uma estratégia de triunfo, era o suficiente para garantir sua sobrevivência por algum tempo. Eles poderiam inventar maneiras de derrotar o inimigo se tivessem tempo. Quero que todas as unidades trabalhem em dobro, rugiu o presidente. Desenvolvam o máximo de gás de corpsificação que pudermos armazenar. Não podemos deixar nenhuma mesa sem virar na batalha pela nossa sobrevivência. Capítulo 509. A vez do inimigo. Controle sua respiração, feche os olhos e visualize sua criação. As palavras de Vulcano ecoaram na mente de Ashton. Não é sua carne para bater aleatoriamente. Construa um caminho, um plano, antes de executar sua vontade. Com a saída do fantasma, restava pouco a fazer por Ashton. O Nirvana não era mais uma ameaça para ele, então, em vez de se concentrar em pensamentos medíocres de vingança, ele decidiu se concentrar em aprimorar suas outras habilidades. Embora não fosse o único interessado no conhecimento, Vulcano o transmitia com entusiasmo. Mestre Baiter também se juntou a ele, embora não conseguisse acompanhar o ritmo do lendário ferreiro. O método de ensino de Vulcano não era nada convencional. Em vez de focar no conhecimento prático, ele se concentrava em ensinar seus alunos de um ponto de vista filosófico. Enquanto outros ensinavam seus aprendizes a usar um martelo e uma bigorna, Vulcano os ensinava porque eles deveriam levantar o martelo em primeiro lugar. Você tem uma imagem clara em mente? Vulcano perguntou a Ashton, que assentiu. Então me mostre o que você tem, seu punk. Sem abrir os olhos, Ashton ergueu o martelo e esperou enquanto ele lentamente se tornava parte dele. Seu braço e o martelo eram uma só coisa. Era essencial conectar-se a uma ferramenta para criar uma obra-prima. Baiter fez o mesmo, mas começou a martelar nervosamente o metal à sua frente em vez de esperar. De repente, o barulho metálico foi substituído por um baque forte, seguido de um grito. Argue! Baiter gritou, agarrando com força sua virilha. Ashton ainda não tinha permissão para abrir os olhos, então ele só podia supor o que poderia ter acontecido com ele. Na pressa de aprender o máximo possível, Baiter golpeou sua ferramenta com o martelo em vez da chapa de metal. Nora os observava de longe e não conseguiu conter a gargalhada ao ver o rosto distorcido de Baiter. Enquanto isso, o Vulcano não conseguia deixar de balançar a cabeça, irritado. Os visitantes inesperados eram o motivo pelo qual ele queria ficar na nave. Mas como Ashton insistiu em sua ajuda para reconstruir a cidade, Vulcano concordou, a contragosto, com uma condição. Ashton teria que dedicar pelo menos 3 horas de treinamento com ele. O aluno concordou prontamente, pois estava ansioso para aprender algo novo. Após o grito de Baiter, mais e mais pessoas avançaram em direção à oficina. Desde que os amigos alienígenas de Ashton vieram visitá-lo, Livan não demonstrou um momento sequer de palidez. Esses bastardos risadinhas. Vulcano xingou. Continuem seu trabalho. Já volto. O anão já estava farto. Pegando o martelo de Baiter, ele correu em direção à saída. O que se seguiu foi o caos. As pessoas que assistiam ansiosamente ao desenrolar do drama agora corriam para salvar suas vidas. No entanto, alguns infelizes não conseguiram recuar a tempo e foram levados pela rajada de vento criada pelo famoso golpe do martelo, o de Vulcano. Enquanto isso, Ashton concentrava toda a sua atenção no metal à sua frente. De certa forma, sua mente havia parado de registrar os acontecimentos ao seu redor. Ele só se importava com seus golpes enquanto continuava batendo no minério. Quando o Vulcano retornou, Ashton já havia terminado de trabalhar em sua obra de arte. No entanto, a expressão de decepção era evidente em seu rosto. Embora defeituosa, poderia ter sido muito pior para uma faca de cozinha, respondeu Vulcano. É isso, respondeu Ashton. Não era para ser uma faca de cozinha. Não me diga, murmurou Vulcano, temendo o pior quando Ashton assentiu.
Uma espada como essa, talvez você devesse ter batido nas bolas também. Ashton não estava em condições de lhe dar uma resposta atrevida como sempre, e manteve a boca fechada enquanto coçava o queixo. Depois de tanto tempo sem praticar, um desastre como esse era de se esperar. Para falar a verdade, Vulcano sabia que algo assim estava prestes a acontecer. Foi a única razão pela qual ele insistiu em treinar Ashton em troca de seus esforços na reconstrução da cidade. O garoto não se saiu tão mal assim, pensou Vulcano. Obviamente não vou dizer isso a ele. Ele deve ser capaz de recriar uma espada em mais algumas tentativas. Quando Vulcano estava prestes a instruir Ashton a recomeçar o trabalho, alguém os interrompeu. Apesar de querer afastá-la como os outros, o anão sabia que Ortiga não os interromperia se não fosse algo importante. O que foi, Lady Ortiga? Ashton perguntou, sem saber o que a levaria até ali. Fiz o que você me disse e procurei informações sobre os tubarões de metal e o culto. Ela respondeu com sua voz estranhamente tensa. Você talvez queira se sentar para ouvir isso. Você pode me dizer o que está errado? A ansiedade de Ashton estava prestes a ultrapassar os limites enquanto ele estava sentado no chão. 7 recompensas foram colocadas pela sua cabeça e pela de Bella. Recompensas? Ashton estava ainda mais confuso agora. Por que esses idiotas colocariam recompensas pela gente? Bem, essa não é a pior parte. O valor total é mais de 7 milhões de ienes. O que? 7 milhões de ienos? Esqueça matar algumas pessoas. Esses desgraçados ávidos por dinheiro acabariam com o sistema solar inteiro por essa quantia. Dito isso, Ortiga ainda não havia respondido à pergunta de Ashton. Por que eles fariam algo assim? Não pensei que eles agiriam tão rápido. A julgar pela frequência com que você estragou os planos deles, acho que eles presumem que você está atrás deles, respondeu Ortiga. O que você quer dizer com que frequência? Até onde eu sei. De repente, o motivo caiu sobre Ashton como uma tonelada de tijolos. Desde que pisara no espaço, ele havia mexido direta ou indiretamente com eles. Primeiro foi no planeta Euforia que aqueles desgraçados usaram os ocupantes do quarto e do segundo assento para tentar sequestrar Ana. Mas Ashton frustrou os planos deles. Então, quando os tubarões e o culto voltaram sua atenção para Eola, Ashton também os parou ali. Por fim, Ashton e sua equipe não apenas se defenderam de Okuna, mas ele também matou alguns membros do culto em legítima defesa. Repetidamente, Ashton interrompeu seus planos. Havia um limite para o quanto uma organização terrorista como a deles toleraria suas ações. Agora que penso nisso, é engraçado que eles tenham demorado tanto para fazer alguma coisa. Ashton riu nervosamente. Acho que precisamos de um plano agora mesmo. Capítulo 510. Boas notícias por toda parte. A recompensa pela cabeça de Ashton se tornou viral como um surto de zumbis no espaço, mas não pelos motivos que se esperaria. Embora alguns entusiastas quisessem reivindicar a recompensa que mudaria suas vidas, a maioria das notícias sobre a recompensa se limitava ao momento em que ela foi ativada. Fazia pouco tempo que a notícia da derrota do fantasma havia sido divulgada. Com isso, a reputação do ceifador havia disparado. Ceifador e seus fantasmas estavam sendo aclamados como heróis como nenhum outro antes deles. E lançar uma recompensa por sua cabeça naquele momento só significava que algumas organizações queriam vingança pela morte de fantasma. Os cidadãos de diferentes civilizações não gostaram. Mas não era como se os tubarões de metal ou culto se importassem com a opinião das pessoas sobre eles. Eram organizações terroristas, pelo amor de Deus. Não uma empresa de segurança privada. Mas as pessoas tinham influência sobre várias organizações que poderiam frustrar seus planos. É por isso que enquanto Ashton desistia de fazer qualquer coisa a respeito da recompensa, outros vieram em seu socorro. A Torre Núcleo já havia suavizado o golpe e o socorrido sem que ele soubesse. Embora a Torre nunca tenha proibido ninguém de aceitar trabalhos do lado maligno dos mercenários, Maston não toleraria o mesmo desta vez e deixaria alguém machucar o herói que derrotou o fantasma. Poucos instantes após a recompensa ser lançada, um anúncio foi feito em todo o setor de Orion da galáxia. Qualquer um que agisse direta ou indiretamente sobre a recompensa contra Ceifador tornaria Maston e toda a torre seus inimigos. Surpreendentemente, Maston não foi quem fez o anúncio, mas sim o misterioso presidente da Torre Núcleo. O humanoide de nível S era conhecido por não se envolver em tais assuntos, mas por algum motivo não se manteria neutro desta vez. A Torre não foi a única organização a socorrer Ashton em um momento tão crucial. Lorde Testículos do Império de Orion e o líder da Água Dourada anunciaram que um ataque contra Ceifador seria considerado um ataque contra eles. Embora não tivessem certeza, todos sabiam que todos estavam se mobilizando para proteger Ashton por causa do presidente da Torre Núcleo. Afinal, o presidente tinha boas relações com o Império Orion e a organização Água Dourada. Com não um, mas 3 gigantes espaciais apoiando Ashton, qualquer organização pensaria 2 vezes antes de agir contra o caçador de fantasmas. A Maligna, ou como todos a chamavam, a Guilda das Trevas, também ficou surpresa com a atitude chocante da Trindade. Os tubarões nem tiveram tempo de respirar antes que tudo desse errado com eles. O culto ficou extremamente furioso com a mudança repentina de direção contra eles. Ao oferecer uma recompensa tão alta, estavam confiantes de que a tarefa seria cumprida mais cedo ou mais tarde. Mas com o envolvimento imprevisível daquelas organizações bastardas, a confiança deles evaporou. Aumentar a recompensa não adiantaria muito, já que nenhum ser sensato desejaria transformar 1/3 da galáxia em inimigo. Não parecia que conseguiriam se livrar do ceifador tão cedo. Por enquanto, os tubarões e o culto só podiam ranger os dentes de frustração, enquanto seu inimigo mortal inevitavelmente escapava de suas garras novamente. Na Terra, Ortiga, Ashton, Vulcano e o resto de seus tenentes realizaram uma reunião para resolver um problema problemático, exceto Ana, a quem Ashton forçou a descansar um pouco.
Surpreendentemente, Viper também estava presente na reunião. Afinal, Ashton planejava registrá-lo e alguns humanos oficialmente como mercenários sob sua tripulação assim que chegassem à torre. Embora Vimur não tivesse interesse em tópicos que não envolvessem violência, até ele estava presente, o que por si só já era suficiente para entender a gravidade da situação. Depois que Ortiga os informou sobre a recompensa oferecida ao capitão e ao vice-capitão, chegou a hora de pensar em uma solução. Os tubarões declararem guerra contra nós de forma tão descarada, Leon falou primeiro, mostra o quão fracos eles nos veem. Mas não somos fracos, respondeu Layud, e imediatamente toda a atenção se voltou para ele. Vamos ver do ponto de vista do inimigo. Por que eles só declararam recompensa por Ceifador e Bela, e mais ninguém? A resposta era bastante óbvia. Ashton e Ana estavam no centro de todos os trabalhos que os fantasmas aceitavam, embora o resto deles tenha desempenhado um papel essencial na manutenção do time. Não havia como negar que sua principal força de ataque não era tão impressionante sem Ashton e Ana. Excluindo as invocações de Ashton, eles nem sequer tinham soldados suficientes para se qualificarem como uma facção de nível 2. Normalmente, uma facção de nível 1 tinha 20 mercenários, enquanto a de nível 2 tinha cerca de 50. No momento, os fantasmas eram uma facção de nível 3, que certamente chegaria ao nível 5 assim que conquistassem a fama por derrotar o fantasma. No entanto, eles tinham apenas 36 pessoas, excluindo Víbora, humanos e Culpa. Essa não é a única razão, exclamou Ortiga. Como o planeta natal de Ceifador é um planeta de baixa qualidade como a Terra, as pessoas frequentemente subestimam suas capacidades. Admito que no começo eu também subestimei. Todos concordaram com a cabeça. Se alguém narrasse a carreira mercenária de Ashton afirmando que ele era de um planeta atrasado como a Terra, ninguém o contrataria. Há um ditado no meu planeta, murmurou Vimur, pessoas poderosas vêm de lugares poderosos. Embora eu saiba que isso é uma completa besteira, a maioria das pessoas para quem trabalhamos concordaria. Seja como for, respondeu Ashton, quando a Terra se tornar um lugar poderoso, meu tataraneto estará vagando em algum lugar de uma galáxia diferente, sem saber da existência de um planeta chamado Terra. Todos riram, mas logo recuperaram a compostura. Brincadeiras à parte, essa parte também tem me preocupado. Ashton continuou, não posso deixar o planeta se virar sozinho. Não por causa de alguma responsabilidade heroica, mas por causa das pessoas com quem me importo. Infelizmente, melhorar a Terra não é algo que possamos fazer. Quem disse que você não pode? Pela primeira vez, Vulcano deu sua opinião sobre questões triviais. Você é um herói, pelo amor de Deus. Metade da galáxia lhe é grata pelo que fez. Portanto, se você pedisse alguns favores, ninguém recusaria a oportunidade de construir um relacionamento melhor com você. A expressão no rosto de todos contava toda a história. Vulcano estava certo. Embora levasse anos até que a Terra atingisse o nível da maioria dos planetas avançados, ainda era melhor do que não fazer nada. Só o nome de Ceifador atrairia inúmeras organizações e mercadores para financiar o desenvolvimento do planeta. Se isso acontecesse, a força média das pessoas na Terra aumentaria junto com sua lealdade a Ashton, o que em troca daria a Ashton uma quantidade infinita de soldados sob sua tutela. Era uma situação vantajosa para todos. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 511. A bênção de uma mãe 1. No dia seguinte, um edital de recrutamento foi publicado para diversas organizações mercenárias. Os fantasmas estavam interessados em expandir suas forças e procuravam pessoal adequado para a função. No entanto, a vaga não se limitava à classe de combate. Pessoas de todas as origens e classes eram incentivadas a enviar seus currículos para o ONI. Afinal, Ashton era o dono da organização de inteligência. Na época, eles eram os únicos com pessoal suficiente para cuidar do recrutamento. Obviamente, a ONI apenas separaria os restos. O recrutamento final aconteceria quando Ashton retornasse à Torre Núcleo. O edital de recrutamento causou comoção na torre. Centenas de inscrições foram recebidas assim que o edital foi publicado. Não apenas as equipes menores se candidataram à vaga, como até grandes nomes da Água Dourada enviaram seus currículos na esperança de serem selecionados. De guerreiros a contadores, os fantasmas estavam dispostos a recrutar qualquer um, desde que fossem bons no que faziam. A resposta também foi forte porque não foi mencionado nenhum limite de recrutamento na notificação. Isso significava que o fantasma podia contratar de 1.000 pessoas. Embora apenas algumas pessoas que se candidataram estivessem interessadas em se tornar um fantasma, a maioria queria desfrutar da fama e dos benefícios de estar associado a eles. Ortiga já sabia da existência desses gananciosos. Por isso, o recrutamento não foi um processo de uma única etapa, mas envolveu uma série de testes, incluindo um de moralidade. O que era estranho, considerando que estavam contratando mercenários. Como chefe da ONI, era sua função garantir que apenas os candidatos merecedores chegassem à rodada final, que consistia em um duelo com os membros atuais do Fantasma. Somente aqueles que provassem seu valor contra os membros atuais poderiam se juntar a eles. No entanto, os mercenários não eram os únicos interessados em Ashton. Após a notícia do ataque dos mortos-vivos chegar ao planeta natal dos Giolo, eles imediatamente enviaram mais de 100 cruzadores rumo à Terra. Seu deus vivo havia sido ameaçado novamente, e eles não ficariam quietos desta vez. Os viajantes espaciais reconheceram a Terra como um planeta irmão, o que significava que a Terra havia sido oficialmente reconhecida como um segundo lar para os Giolos. Isso deve impedir que invasores hostis ataquem o planeta de forma imprudente no futuro. Se alguém ainda ousasse avistá-los, teria que enfrentar todo o poder dos Giolos.
Algo semelhante aconteceu com comerciantes oportunistas e organizações financeiras. Graças às excelentes relações diplomáticas e habilidades narrativas de Ortiga, todos queriam investir na Terra desde o início para consolidar seu relacionamento com o ceifador. E droga, seus feitos estão ficando mais impressionantes a cada momento. Ashton apenas sorriu ao ler o relatório de Ortiga. Se tudo corresse conforme o planejado, a Terra seria incluída na Rota Comercial Galáctica dentro de 2 ou 3 anos. A única coisa que restava era lidar com os habitantes do planeta. Os vampiros já haviam aprovado os planos de Ashton. Os lobisomens, bem, nenhum deles o questionaria de qualquer maneira. Quanto aos mortos-vivos, as opiniões dos mortos não importam para ele de qualquer maneira. No ritmo em que estamos, derrubar os Shirans não parece mais impossível, comentou Ashton, fechando o relatório e indo para fora. Enquanto caminhava pela cidade, ele não pôde deixar de se lembrar do estado em que Livan se encontrava alguns anos antes. Prédios destruídos, moradores desnutridos, pobreza, invasões constantes. Havia problemas por toda parte. Mas agora, Livan era a cidade que conduzia a Terra ao seu próximo estágio evolutivo. Tornará-se um farol de esperança e progresso. De certa forma, Ashton via a cidade como se fosse ele mesmo. Afinal, assim como Livan, ele havia crescido de um garoto magricela para um homem relativamente apresentável, com algumas realizações. Seu filho da puta, pare de se comportar como um velho. Eu sou o velho aqui. Você simplesmente tinha que abrir a boca, não é? Para onde você está indo de qualquer maneira? A arena. A arena era exatamente o que se poderia imaginar. Um coliseu projetado para entretenimento finalmente encontrara um bom uso. Embora recrutar mercenários de verdade para a facção levasse tempo, o recrutamento de terráqueos já havia começado. Humanos, lobisomens, vampiros e giolos. Quem quisesse se tornar um fantasma era bem-vindo. Eles eram submetidos a uma série de testes, e os tenentes de Ashton testavam apenas aqueles que não desistiam até o fim. Hoje era o último dia de teste para o primeiro grupo de recrutas. Embora Ricochet quisesse participar como um de seus tenentes, Ashton instruiu ele e outros meta-humanos a fazerem uma pausa. Embora não tenham reagido à notícia da destruição de seu planeta natal, Okuna, eles não conseguiram esconder sua dor dos olhos observadores de Ashton. Havia um ditado que dizia, o mercenário está sempre preparado para dar a vida, mas as coisas não eram tão fáceis para sua família e amigos. Ashton soube disso em primeira mão, depois do que aconteceu com seu pai. Durante toda a sua vida, ele pensou ter se conformado com a morte dos pais, mas na realidade não. Pode-se dizer que esse era o motivo de sua apatia em relação aos Okunianos. Ainda assim, quando Ashton chegou à arena, alguns meta-humanos estavam esperando para pedir sua permissão para testar os recrutas. Parem de fingir, vão para casa descansar. Eu ligo quando precisar, lembrou Ashton aos Okunianos enquanto eles saíam, com um sorriso fraco. Nunca pensei que conheceria seu lado humano depois de todos esses anos, comentou Mera. Eu mesmo estou surpreso, respondeu Ashton friamente. Afinal, você fez o possível para me tornar desumano como você. O ressentimento na voz de Ashton era evidente. Parecia que Ashton não perdoaria Mera porque o destino queria que eles trabalhassem juntos. Mera também sabia que não merecia perdão depois de tudo que havia feito. No entanto, esperava que um dia as coisas fossem diferentes. Vimur selecionou alguns humanos com base em suas capacidades de combate, disse Mera, colocando uma lista na mão de Ashton. Ele quer que você verifique se deseja alterá-la antes de prepará-los para a próxima rodada. Tudo bem, respondeu Ashton, indo embora, mas Mera o chamou. Espere, Mera suspirou derrotada. Aquele seu curandeiro, Layud, mencionou que queria discutir algo sobre o estado de Avalina. Ashton assentiu e saiu sem dizer uma palavra, em direção ao hospital. Mera só conseguia olhar para a silhueta dele que se esvaía, na esperança de alguma forma, poder mudar o passado. Capítulo 512. A bênção de uma mãe 2. Ah, você está aqui, murmurou Layud conduzindo-o para dentro. Aqui precisamos conversar. O clima no hospital era agradável. Todos estavam felizes com o tratamento avançado que estavam recebendo, graças a Layud. No entanto, a sala em que entraram era drasticamente diferente. Uma mãe jazia inconsciente bem diante dos olhos do filho. Apesar do coma, o corpo de Avalina não demonstrava sinais de fraqueza, graças ao fato de ela ser vampira. A convocação urgente de Layud foi o único motivo pelo qual Ashton se preocupou com ela. Mas Layud talvez quisesse falar sobre outra coisa. Espero que esteja tudo bem? Perguntou Ashton. Sim, Layud sorriu, entregando-lhe um tablet. As coisas estão muito melhores do que tudo bem, ponto. Ashton olhou fixamente para o tablet, sem perceber o que deveria olhar. O tablet continha as informações do paciente, neste caso, de Avalina, e o dispositivo também podia prever as estatísticas do paciente e outras informações diferenciais. Naquele momento, Ashton percebeu o que deveria procurar, e o que descobriu o surpreendeu. Avalina não estava inconsciente por causa de alguma droga, mas porque estava evoluindo. Como é isso? Fiz algumas pesquisas sobre vampiros, embora não tenha certeza devido a restrições de tempo. Parece que experiências traumáticas podem desencadear seus estágios evolutivos. Layud explicou. O choque de perder o marido pode tê-la forçado a evoluir. A situação era diferente de tudo que Ashton tinha em mente. A evolução de Avalina era uma notícia bem-vinda, e eram as condições associadas à evolução que o incomodavam. Asta, você pode. Não faço ideia, amigo. Evolução e imprevisibilidade sempre andam de mãos dadas. Embora eu possa dizer com certeza, as emoções afetam o crescimento de uma criatura de alguma forma. Veja você, por exemplo. Agora que Astaroth mencionou isso, Ashton conseguiu entender suas palavras. Suas aulas, pelo menos as originais, refletiam seus pensamentos e emoções.
A classe Vingador nasceu de sua paixão por vingança, enquanto o Mago de Sangue pode resultar de sua sede de sangue. Seus poderes de necromancia refletiam sua falta de aliados durante seus primeiros anos. Era estranho como tudo de repente fazia sentido quando Ashton presumiu que a geração de classes era completamente aleatória, mas a revelação também o preocupava. Momentos antes de desmaiar, as emoções e os pensamentos de Avalina estavam à flor da pele. Sua fase de descontentamento poderia sabotar sua evolução, o que poderia transformá-la em alguma abominação, como Jonathan em seus momentos finais. Fique de olho nela. Enquanto isso, vou aumentar a segurança por aqui. Uma atitude sábia considerando o estado da sua mãe. Não é para protegê-la dos agressores, mas para proteger todos os outros dela. As palavras de Ashton deixaram Lyud perplexo. Por que precisariam da proteção dela? Afinal, pelo que ouvirá sobre Avalina, ela era uma grande líder e uma alma amorosa que se importava com todos ao seu redor, não importava quem fossem. No entanto, as estranhas instruções de Ashton contradiziam tudo o que Lyud sabia sobre Avalina. Por que alguém com um caráter tão forte se tornaria um psicopata, como Ashton esperava? Se isso te tranquiliza, não vou te impedir. Lyud cedeu. Se precisar de ajuda ou de alguém para conversar, estou aqui. Ashton sorriu enquanto dava tapinhas nas costas de Lyud. Quando ele estava prestes a sair, sua percepção gritou para ele pular fora. Em vez de prosseguir, Ashton agarrou Lyud e o empurrou para fora da sala. Antes que Lyud pudesse perguntar o que estava acontecendo, Ashton bateu a porta. Sem perder tempo, Lyud saiu correndo do hospital em direção à arena. Embora não tivesse certeza do que havia acontecido, a expressão estranha no rosto de Ashton deixou Lyud preocupado com o bem-estar do capitão. Espere, ceifador. Já volto com suporte. Enquanto isso, dentro do quarto. Mesmo com toda essa força, Ashton estava tendo dificuldades para conter Avalina, e suas tendências vampíricas haviam disparado. Ashton nunca vira uma vampira mais sedenta que sua mãe naquele momento. Quando a percepção de Ashton o alertou, ele sabia o que aconteceria em seguida. Embora o instinto maternal de Avalina não a deixasse machucá-lo, Lyud era alvo fácil. Por isso, em vez de se salvar, Ashton empurrou Lyud para um lugar seguro. No entanto, conter um vampiro recém-evoluído não era brincadeira. Como se não bastasse, Avalina não consumia sangue há dias, o que a deixava ainda mais hostil. Mesmo em tal condição, ela nunca tentou morder Ashton. Uma fome avassaladora lhe revirou as entranhas, mas a maternidade superou sua sede. Droga! Acalme-se já! Ashton gritou enquanto tentava ao máximo controlá-la. Apesar de todos os seus esforços, parecia que Avalina não iria parar, pois ela continuava avançando em direção às portas. Era possível imaginar como era difícil mantê-la sob controle, já que Avalina não dava tempo suficiente para Ashton convocar alguém para ajudá-lo. Ela estava possuída. E sufoque-a. Ela é uma vampira, idiota. Ashton cerrou os dentes. Eles não precisam respirar. Sem outra opção, Ashton agarrou Avalina e pulou da janela, esperando que o choque repentino a trouxesse de volta, ainda que momentaneamente. Ambos caíram no chão enquanto uma enorme nuvem de poeira se formava. Embora Ashton tivesse usado o corpo para amortecer o golpe em Avalina, ela se machucou um pouco. Num acesso de raiva e dor, Avalina começou a agitar os braços. Outro motivo pelo qual Ashton empurrou Avalina para fora foi o sol. Embora os raios não fossem fortes o suficiente para machucá-la, os raios foram suficientes para desacelerá-la consideravelmente. Antes que Avalina pudesse escapar, Ashton atravessou a nuvem de poeira e agarrou-se às costas da mãe. Ele envolveu as pernas em volta da cintura dela enquanto o braço livre agarrava o pescoço dela antes de prendê-la ao chão novamente. Foi uma tentativa mal feita de Ashton de estrangular Avalina com um mata-leão. Uma vez imobilizada, a estrangulamento geralmente interrompe o fluxo sanguíneo para o cérebro, e a pessoa consegue dormir em poucos segundos. Mas era um vampiro não humano ou qualquer criatura viva. Em vez disso, Ashton esperava que seu peso fosse suficiente para impedir Avalina de atacar espectadores aleatórios. A essa altura, o número de espectadores havia aumentado significativamente e se Ashton não conseguisse detê-la, os resultados seriam devastadores. Todos queriam saber o que estava acontecendo, e nem mesmo Ashton tinha ideia de como impedir Avalina de matar alguém. Nesse momento, sangue espirrou por todo o rosto de Avalina. Assim que Avalina sentiu o gosto do sangue, ela se acalmou imediatamente. Nesse momento, Ashton se virou para ver quem o ajudou, apenas para ver Mera parada ali com mais bolsas de sangue. Capítulo 513. A bênção de uma mãe 3. Algum tempo depois, já satisfeita, Avalina se acalmou. Embora envergonhada por suas ações, ninguém a culpava. Afinal, ela não tinha mais controle sobre si mesma após a evolução repentina. Ashton esteve ao seu lado o tempo todo. Foi nessa época que algo estranho aconteceu. Enquanto Avalina engolia sangue, ela de repente vomitou tudo. Um vampiro vomitando sangue era algo inédito, pois, ao contrário dos humanos, embora um vampiro pudesse saciar sua fome, jamais conseguiria encher seu estômago sem fundo. Levando esses motivos em consideração, todos sabiam que algo estava errado. Sem perder tempo, Ashton verificou as estatísticas de Avalina e vejam só, o motivo estava brilhando intensamente. Avalina havia passado por algum tipo de dupla evolução. Pelo menos, era o que Ashton presumia. Ela se transformou em uma vampira insana no começo, mas assim que se fartou, evoluiu para outra coisa? É a primeira vez que vejo algo assim. Psi-vampiro, abreviação de vampiro psíquico. Ashton se perdeu em seus pensamentos.
Um tipo de vampiro que não depende de sangue, mas das emoções da presa. Só ouvi falar dele pelo Drácula, mas nem ele tinha certeza se alguém poderia evoluir para um por conta própria. Um vampiro insano era semelhante à forma frenética de um lobisomem. Em suas respectivas condições, ambas as criaturas perdem toda a razão e racionalidade, e só se preocupam em encher a barriga ou, em alguns casos, tirar a vida de um alvo. Se você pensar bem, faz sentido que a evolução de sua mãe tenha sido influenciada por sua força mental. Ashton concordou silenciosamente. Ela havia passado por muita coisa na vida, e talvez essa evolução fosse a maneira do seu corpo protegê-la de maiores prejuízos. Depois de coletar amostras e aplicar alguns testes, Layud saiu da sala, incitando todos a fazerem o mesmo. Até o estúpido Vimur entendeu o que Layud queria dizer e arrastou todos para fora, exceto Ashton. A Valina abraçou o filho assim que ficaram sozinhos. Ashton não disse uma palavra e continuou acariciando sua cabeça. Não querendo desabar na presença de todos, a Valina se manteve firme, mas não conseguiu mais. Nenhuma lágrima saiu de seus olhos, mas ela chorou com todas as forças. Lembrava-se de cada momento que passará com Jonathan e continuava murmurando coisas incoerentes entre suspiros periódicos. Ashton também não ficou imune, fungando baixinho, com lágrimas ameaçando escorrer dos olhos. Mas pelo bem da mãe, ele precisava se manter forte. Só mais um pouquinho, mãe, só mais um pouquinho. Depois de um tempo, a Valina se acalmou o suficiente para conversar. Ashton fez o possível para explicar tudo a ela após seu retorno do Nirvana, cerca de um mês antes. A princípio, a Valina ficou surpresa por ter ficado inconsciente por tanto tempo, mas depois ficou aliviada ao saber do progresso de Ashton em tão pouco tempo. Ele não só resolveu o problema que se formava em contingência, como também defendeu a região dos invasores. A Valina não poderia estar mais orgulhosa dos esforços do filho, mesmo que tivesse tentado. Assim que se sentiu à vontade, Ashton a apresentou ao resto da tripulação. As brincadeiras de Vimur e os comentários sarcásticos de Layuda fizeram esquecer completamente a dor. Logo anoiteceu e todos se separaram para dormir. Ashton e Anna decidiram ficar com a Valina, apesar dos protestos dela. Eles eram tão teimosos quanto ela na juventude. Enquanto conversavam, Ashton recebeu uma ligação urgente e saiu para cuidar disso por um tempo, deixando as moças sozinhas. Bobagem, você parece melhor que eu. Anna riu. Sou uma vampira. É óbvio que vou parecer jovem pelo resto da minha vida, respondeu a Valina, rindo ao lado. Se não se importa, posso lhe perguntar uma coisa? Qualquer coisa, querida. Anna respirou fundo, torcendo para que suas palavras não a magoassem. Chatear a mãe de Ashton era a última coisa em que ela pensava. Ashton fala muito sobre você, mas não sobre seu marido. Anna murmurou timidamente. Eu esperava que você pudesse me contar mais sobre ele e Ashton, só se você se sentir confortável com isso. Assim que essas palavras saíram dos lábios de Anna, o sorriso no rosto de Avalina desapareceu. Anna entrou em pânico pensando que tinha feito uma grande besteira. Nesse momento, Avalina sorriu novamente. O tempo que ela passou com Jonathan foi um dos melhores momentos de sua vida, e relembrar isso lhe trouxe muita alegria. Ashton era bem jovem quando nos separamos, e eu ficaria surpresa se ele se lembrasse de alguma coisa do nosso tempo no recinto ou de antes dele. Ela murmurou, tentando se lembrar demais. Embora seja seguro dizer que ele era tão problemático quanto é agora. Anna concordou com um sorriso. Às vezes, Ashton se move por impulso, o que é irritante. Mas pensando bem, foram essas pequenas coisas que fizeram Anna se apaixonar por ele. Eu sei o que você sente por ele, comentou Avalina assim que notou o leve rubor no rosto de Anna. Afinal, eu também sinto pela idiotice do Jonathan. Quanto ao passado dele antes de me conhecer, não sei muito sobre ele. Ela continuou, Jonathan sempre foi enigmático. Pelo que eu sei, ele era órfão e não se lembrava muito da família. Embora às vezes, durante o sono, falasse coisas sem sentido. Digo bobagens porque nunca entendi o que ele disse, mas tenho certeza de que era alguma linguagem. Talvez tal observação tenha sido fruto da minha reflexão. Quem sabe, talvez eu esteja certo. Anna apoiou o queixo na mão enquanto Avalina lhe contava sobre as pequenas coisas que Jonathan fazia por ela. Quanto mais ela se lembrava, mais alegre ficava. Fora isso, Jonathan era um ótimo homem, marido e, acima de tudo, um ótimo pai que sempre colocava Ashton acima de qualquer outra pessoa. Um homem que toda mulher adoraria ter ao seu lado. Quanto a você? Avalina deu um peteleco brincalhão na testa de Anna. Tenho certeza de que você sentirá o mesmo, com Ashton. Anna de repente ficou envergonhada demais para dizer qualquer coisa. Não importa o que aconteça, você sempre terá minhas bênçãos. Mal sabiam eles que Ashton estava do lado de fora da sala há um bom tempo, ouvindo-os e se lembrando de Jonathan. Capítulo 514. É hora. Aproximando-se do alvo. Tempo estimado de chegada, 20 minutos. A voz de Kais ecoou pelo rádio. Em vez de esperar a recuperação de Avalina antes de atacar o Nirvana, Ashton seguiu em frente com o plano assim que a maioria das forças de Giolan chegou para ajudá-lo. Graças às suas naves de transporte, um exército de aproximadamente 3.000 soldados estava indo atacar o Nirvana. Seria um exagero se eu os atacasse sozinho, ele pensou. Mas agora, vai ser um massacre. Sinceramente, sinto pena deles. Sem querer, eles fizeram da pior pessoa possível um inimigo. Bom, não adianta chorar pelo leite derramado. Estranhamente, as palavras de Astaroth confortaram Ashton. Mesmo decidido a se vingar, ele frequentemente se questionava se era correto ou não fazer os inocentes pagarem pelos erros de alguns. No entanto, tais pensamentos ocupariam sua mente apenas brevemente antes de serem descartados. O tema da inocência deles viria depois da derrota, não antes. Pelo bem deles, espero que se rendam. Infelizmente, não foi o que pareceu acontecer. Os navios que voavam pararam bruscamente. Não haviam atingido o alvo. Ashton tinha certeza disso. Então por que Kais os deteve? Capitão, talvez eu precise de ajuda aqui, relatou Kais através das comunicações.
Já estou indo, respondeu Ashton antes de ir para a cabine. Assim que ele entrou na redoma de vidro, tudo ficou claro. Uma enorme coroa gasosa cercava a cidade-alvo. Da mesma forma, todas as cidades e distritos centrais haviam sido cobertos com gás de corpsificação como medida de segurança. Esses filhos da puta. Ashton não conseguiu evitar sorrir. Parece que vou ter que cuidar deles pessoalmente, afinal. Ashton chamou o restante das naves que aguardavam suas ordens em diferentes pontos do Nirvana com uma expressão sinistra. Seus planos haviam sido alterados um pouquinho. Atraquem as naves na atmosfera e não façam contato com a fumaça preta. Ele falou calmamente pelo rádio. Repito, não façam contato com a fumaça. Se estiverem com vontade de fazer alguma coisa, sintam-se à vontade para bombardear as cidades de cima. Um momento depois, todos os pilotos das 20 naves seguiram suas instruções. Por mais que os inumanos quisessem se vingar dos mortos-vivos por fazerem experimentos com eles, não havia nada que pudessem fazer. Ashton sabia muito bem como eles se sentiam e tinha instruções especiais para eles. Ei, Alina e o resto dos inumanos, preparem suas armas, Ashton murmurou assim que voltou. Vocês vão me apoiar. Dizer que os inumanos ficaram confusos seria um eufemismo. Talvez Ashton não soubesse que eles não possuem resistência ao gás de corpsificação como ele? No entanto, em vez de expressarem seus pensamentos, eles imediatamente se prepararam, juntamente com Vimur e o restante da tripulação de Ashton. Embora não entrem na cúpula gasosa, desempenharão um papel crucial. Tenho certeza de que eles vão sair correndo de lá quando perceberem que seu domo divino os levará à ruína. É aí que todos vocês entram, Ashton sorriu ironicamente. Será seu trabalho matar qualquer um que escapar. Como esperado, esses idiotas nem podem nos tocar agora, exclamou um dos generais mortos-vivos. Já fazia tempo que os mortos-vivos não se lembravam mais do gosto do medo. Mas quando ouviram sobre os navios se aproximando rapidamente, puderam senti-lo novamente. Até o momento final, eles não tinham certeza se o gás de corpsificação poderia assustar os inimigos, mas depois de observar os movimentos inimigos, eles finalmente puderam eliminar suas ansiedades. O presidente também estava presente. Infelizmente, nenhum de seus filhos estava ao seu lado para tranquilizá-lo. Alguns haviam partido para explorar o espaço, enquanto os que ficaram não tinham interesse na guerra. Felizmente, o plano estava funcionando, caso contrário, teria sido o fim do Nirvana. Enquanto estavam ocupados comemorando, receberam uma transmissão perturbadora. Era uma voz que eles nunca tinham ouvido antes, e a intuição do presidente gritava para ele, a batalha estava apenas começando. A morte é uma coisa maravilhosa, você não acha? Disse o homem enquanto caminhava casualmente pela fumaça. Sem perder um segundo, os mortos-vivos atacaram o homem de ambos os lados. De canhões a mísseis e até armas de plasma, os mortos-vivos lançaram tudo o que podiam para impedir que o homem se aproximasse. Enormes nuvens de poeira envolveram o homem, mas os mortos-vivos continuaram atirando em sua silhueta. O medo tomou conta dos soldados. O presidente ficou atordoado e em silêncio. Somente os mortos-vivos conseguiam respirar e sobreviver no gás. Mas por que um deles os traiu? Essa não era a única pergunta em sua cabeça. Apesar de seus melhores esforços, o presidente não conseguia explicar o poder absurdo que o homem diante deles demonstrava. Morto-vivo ou não, como alguém poderia atingir tamanha força? Tudo faz sentido agora. O presidente murmurou, ele é o cara. Não foi um exército que derrotou o fantasma. Não foi uma organização que destruiu nossas instalações. Foi ele. Lutar contra o homem misterioso era inútil. Eles tinham que fugir agora. Ele imediatamente deu a ordem, e inúmeras pessoas tentaram escapar do domo, apenas para encontrar inumanos do lado de fora, prontos para caçá-los como galinhas. Os mortos-vivos não tinham escapatória, assim como o homem havia jurado após destruir o Tártaro. O ceifador estava atrás deles para cobrar a dívida por seus crimes. Como se a situação já não fosse terrível o suficiente, as coisas pioraram. Algo estranho aconteceu quando os mortos-vivos pararam de atirar em Ashton e as nuvens de poeira se dissiparam. Como isso é possível? Murmurou o presidente incrédulo. Embora esperasse que o ataque não surtisse efeito contra o homem, não esperava que ele saísse completamente ileso. Mas o mais estranho era que o homem não estava mais sozinho. Mais de 1000 criaturas se materializaram do nada, ficando atrás do homem como seus súditos leais. Está na hora. O homem murmurou, e as figuras sombrias atacaram os mortos-vivos, matando centenas em meros segundos. Capítulo 515. Você nunca teve uma chance. Milhares de mortos-vivos lutaram bravamente para derrotar o inimigo. Pelo menos o presidente teria desejado um resultado nesses termos. Mas a realidade costuma ser decepcionante. Apesar de ter 5 vezes mais soldados que o inimigo, as forças do presidente não passavam de brinquedos para Ashton. Enquanto suas tropas eram massacradas, o presidente tentava controlar as emoções de Ashton. Manipular os outros era uma de suas habilidades mais notáveis. No entanto, a expressão impassível de Ashton o surpreendeu. O presidente conseguia alterar a personalidade do oponente se ele demonstrasse emoção diante dele, e ele esperava que essa habilidade o livrasse daquela situação complicada. No entanto, as coisas não deveriam acontecer como ele queria. O que há de errado com esse desgraçado? O presidente cerrou os dentes, frustrado. Em reuniões anteriores, foi amplamente aceito que os agressores não agiram por maldade, mas por vingança ou por um senso de dever distorcido. Isso ficou evidente pelo que a filha do presidente, que sofreu lavagem cerebral, admitiu. O presidente acolheu a informação, pois a raiva e o orgulho eram 2 emoções que ele achava mais fáceis de manipular.
Foi também por isso que, apesar de ter sido instado a não fazê-lo, o presidente se dirigiu ao campo de batalha em primeiro lugar. O presidente acreditava que a situação estaria sob seu controle enquanto conseguisse manipular o líder inimigo. Infelizmente, ele desconhecia a habilidade de detecção de Ashton. O ceifador já havia feito seu movimento antes que o presidente soubesse quem era seu inimigo. Mas mesmo que o presidente tivesse tentado manipular Ashton, não adiantaria nada, pois a consciência de Ashton não era a única em sua cabeça. Por mais que o presidente pensasse e se esforçasse, ele não conseguia bolar um plano para subjugar o inimigo. A única opção que restava era fugir. Ashton caminhou calmamente em sua direção, o que assustou o presidente. Não querendo que Ashton se aproximasse, o presidente se transformou em um pássaro sombrio e correu em sua direção. Mas, diferentemente de seus soldados, ele não correu para fora da segurança do gás de corpsificação, mas para o interior, em direção às cidades. Puta merda, Ashton suspirou enquanto asas enormes saíam de suas costas. Se você vai morrer de qualquer jeito, morra sem fazer alarde. Eu vou atrás dele. Junte-se a mim depois que terminarmos aqui. Sua convocação respondeu positivamente antes de retomar o banquete. Ao mesmo tempo, do outro lado do Nirvana, uma batalha aérea eclodiu. Era diferente de tudo que um terráqueo já tinha visto. Afinal, não era todo dia que naves espaciais se chocavam em um planeta atrasado como a Terra. Parecia que os mortos-vivos estavam se preparando para usar suas próprias fragatas de batalha para ajudar o lado do presidente. No entanto, antes que pudessem fazer isso, Kai saltou espacialmente para as coordenadas deles para enfrentá-los. Realizar um salto espacial sob a atmosfera de um planeta era uma manobra inédita e perigosa. Até os geolianos ficaram impressionados com a perícia e as habilidades de Kai para conseguir realizá-lo com tanta facilidade. Mas as habilidades da Elfa Negra não se limitavam à manobrabilidade. Sempre que pilotava uma nave, isso se tornava sua habilidade natural. Em instantes, o céu ficou vermelho com os explosivos que ela disparou. Embora os mortos-vivos tivessem naves espaciais, elas eram modelos ultrapassados que eles compravam por preços baixos. Para a Terra, essas naves ainda eram bastante avançadas. Portanto, nunca pensaram em atualizar para protótipos mais novos. Afinal, como poderiam saber que um dia se envolveriam em um combate aéreo contra uma das naves mais avançadas de toda a galáxia? Comam isso, idiotas, explicou Kais enquanto repetia centenas de comandos em dezenas de telas. Foi a primeira vez que Ashton lhe deu total liberdade para fazer o que quisesse, e Kais não hesitou em fazer o melhor uso de sua aprovação. Como a batalha ocorreu do lado de fora da cúpula de gás, os ataques de Kais afetaram diretamente aqueles que estavam abaixo deles. Sempre que uma nave inimiga era abatida, isso resultava em explosões massivas, matando centenas e mutilando milhares. Os navios de Geolan seguiram o exemplo e começaram a bombardear bases inimigas, impedindo que qualquer ajuda chegasse aos inimigos no campo de batalha. Quanto ao campo de batalha, Ashton tinha acabado de sair. Bem, os mortos-vivos ali não tinham escolha a não ser recuar. As invocações não só eram anormalmente fortes, como também se regeneravam imediatamente sempre que os mortos-vivos finalmente conseguiam matar alguém. Naquele momento, era tolice continuar lutando. Os mortos-vivos pretendiam se render, mas, infelizmente, os inimigos não estavam interessados em fazer prisioneiros. Fugir era a única opção. Infelizmente, eles logo foram privados de sua última opção. Fugir sem me dar um beijo? Celeste lambeu os lábios animadamente enquanto centenas de tentáculos sombrios irrompiam do chão, envolvendo os mortos-vivos. Aproveitando a oportunidade, Gokun cuspiu chamas infernais, transformando os mortos-vivos em carne podre. Dolos e seus lacaios também foram rápidos em seu trabalho, eliminando os inimigos sobreviventes. Ei, Atlas, quer fazer algo divertido? Dolo sorriu maliciosamente. O que você quer agora? Atlas resmungou, irritado. Jogue-me neles, respondeu Dolos, correndo em direção ao gigante. Atlas apenas sorriu, retraiu o punho e se posicionou. No instante seguinte, Dolo saltou, e Atlas simultaneamente lançou o punho com força total, mandando o tirano pelos ares pelo campo de batalha. Iolo! Dolos gritou para o exército de mortos-vivos aterrorizados antes de colidir com eles. Ah, isso parece muito divertido. Celeste comentou: me dá um soco depois, Aigo. Isso é algum tipo de piada? Sen interrompeu os dois imediatamente. Corvus observava à distância e assentiu com a cabeça em concordância com Sen. Como esperado do primeiro servo do mestre, ele comentou: Sen é o mais responsável entre nós. Que diabos você está fazendo? Parecia que a observação de Corvus sobre Sen era completamente imprecisa. Em vez de impedir a loucura antes que as coisas descontrolassem, Sen os abordou para colocar uma fila. Como eu fui o primeiro servo do mestre, é meu direito ser lançado primeiro. Sen anunciou orgulhosamente. Ó, grande besta da terra selvagem, pegue-me e deixe-me domar os ventos. Não é justo, Sen. Celeste fez beicinho, batendo o pé. Lunáticos me cercam. Corvus suspirou. Ei, Gokun, me jogue também. Capítulo 516. Você nunca teve uma chance. 2. A batalha dentro do domo ficava mais quente a cada momento, mas o caos selvagem do lado de fora finalmente começou a diminuir. Ao contrário das invocações de Ashton, Ana era indulgente com os mortos-vivos e permitia que aqueles que se rendessem vivessem. Enquanto ela descansava, os inumanos e os meta-humanos estavam ocupados contendo-os. A princípio, Alina e sua equipe não queriam nada além de dilacerar e torturar os mortos-vivos indefinidamente. Mas Viper os colocou em seu devido lugar. Na ausência de Ashton, Ana era a líder. Portanto, suas ordens eram absolutas e deveriam ser seguidas à risca. Dito isso, Ashton os instruiu a matar qualquer um que saísse do domo, e Viper não queria irritar Ashton ou Ana.
Por isso, decidiu esclarecer as coisas antes de cometer um erro. Fizemos o que você mandou, senhora Ana. Mas temo que o senhor os quisesse mortos? Perguntou Viper enquanto limpava a mancha de sangue no rosto. Deveríamos. Antes que Viper pudesse continuar, Ana ergueu um dedo, gesticulando para que ele esperasse. Parada ao lado de uma pilha de cadáveres, ela invocou um espírito de fogo para se livrar dos corpos antes que eles espalhassem alguma doença. Se fosse uma raça viva, Ana teria absorvido a força vital deles para ficar mais forte em vez de queimá-los. Infelizmente, os mortos-vivos e os vampiros eram inúteis para ela nesse sentido. Você estava dizendo? Ana perguntou calmamente. Sua beleza se amplificava ainda mais com o tom avermelhado das chamas crepitantes. Inúmeros admiradores a observavam. Até mesmo os mortos-vivos não conseguiam evitar sentir seu desejo de amor, há muito perdido, ressurgir. Mesmo em seu leito de morte, sua necessidade primordial adormecida havia sido despertada. Receio que a visão de Ashton tenha sido obscurecida pela vingança, respondeu Ana. Se quisermos dominar o Nirvana, precisaremos de mortos-vivos do nosso lado. Pelo menos alguns deles. Você acha que os mortos-vivos nos permitiriam governá-los pacificamente depois de massacrar impiedosamente sua família? Viper assentiu. Se o Lorde desejasse reconstruir a cidade apodrecida sob sua imagem, precisaria do apoio dos mortos-vivos. E se ele ficaria feliz com isso ou não era uma questão completamente diferente? Quanto ao Ashton, não se preocupe. Vou conversar com ele. Por favor, só me ouça uma vez, implorou o presidente com olhos suplicantes. No entanto, os olhos de Ashton não demonstravam nenhum sinal de misericórdia. Os mortos-vivos não dependiam do ar, mas como lutavam dentro do domo, frequentemente ofegavam para consumir o gás de corporificação. O presidente fazia a mesma coisa. No entanto, sua respiração irregular não ajudava em nada. Além disso, ele não estava em boa forma física. Seu braço esquerdo e olho direito foram arrancados por Ashton como uma tortura sádica. Ao mesmo tempo, suas pernas foram despedaçadas com fragmentos de osso rompendo a pele. O presidente implorou e suplicou, gritando que não sentia dor, na esperança de que isso detivesse o ataque de Ashton. Mas parecia que o predador não se importava se sua presa sentia dor ou não. Ele estava apenas o prejudicando sem motivo. O comportamento de Ashton assustou ainda mais o presidente. Ele se virou lentamente para testemunhar o nada eterno atrás de si. Cerca de 1 minuto antes, havia uma base militar ali, mas agora restavam apenas suas ruínas. Com um movimento de braço, nuvens escuras surgiram do nada. A princípio, todos pensaram que se tratava de alguma forma avançada de gás de corpsificação, mas suas expressões se tornaram amargas quando as nuvens lançaram fogo do inferno sobre a base militar. As pessoas correram para dentro do prédio, na esperança de que ele as protegesse da chuva desastrosa. Mas nada nem ninguém estava salvo sob a chuva escaldante. O próprio prédio desmoronou, e nem mesmo a base subterrânea permaneceu ilesa pela calamidade. No entanto, Ashton salvou o presidente da morte. O morto-vivo ficou confuso ao princípio, mas agora ele entendia por que o inimigo o salvou de uma morte rápida. Apesar de não ter acabado com a vida miserável do presidente, Ashton garantiu que o bastardo descobrisse toda a extensão de sua força, para sentir o desespero que ele sentiu depois de ter que matar o pai. 1.231.117, é esse o número de pessoas que você matou em sua ânsia por poder e prosperidade. Ashton sussurrou friamente. É também esse o número de vezes que eu vou te matar antes de te matar. Não, não. Por favor, o presidente implorou novamente, mas todas as suas súplicas caíram em ouvidos moucos. Embora ele não soubesse o que Ashton queria dizer, pelo que o presidente tinha visto até então, não poderia ter sido nada remotamente agradável. Ashton riu baixinho. Ver um morto-vivo com medo da morte era bem divertido, mas o presidente não permaneceria morto-vivo por muito tempo. Pela primeira vez, Ashton quis brincar mais com ele, mas Astaroth interveio novamente. Acabe com isso agora, Ashton. Você pode matá-lo quantas vezes quiser depois. Ashton assentiu em silêncio. A situação toda estava ficando um pouco sádica demais, até para o seu gosto. Sem mais delongas, chamou Rafael. Inicialmente, ele queria submeter o presidente à mesma punição que o fantasma. No entanto, decidiu não fazê-lo naquele momento. O desgraçado merecia morrer pelas mãos dele, lenta e dolorosamente. Rafael pode manipular o tempo em seu domínio, certo? Perguntou Ashton a Astaroth. Afirmativo. Ótimo, ele murmurou antes de trancar o presidente dentro do domínio. O que é este lugar? O presidente resmungou distraidamente. Mas em vez de responder, Ashton retirou um frasco de seu inventário e forçou seu conteúdo goela abaixo do cativo. O presidente tentou ao máximo resistir, mas de repente se enroscou em amarras pretas, desperdiçando seus esforços. Reconciliando-se com seus últimos momentos, o presidente lançou um olhar de desafio a Ashton, que prontamente o esbofeteou. Naquele momento, ele sentiu dor na bochecha, onde Ashton o esbofeteou. Foi então que uma percepção doentia atingiu o morto-vivo. O frasco que ele foi forçado a consumir era a cura. Naquele momento, o líder morto-vivo perdeu sua identidade e lentamente se transformou em um ser primitivo, como costumava chamar os humanos. O presidente olhou para Ashton com horror e descrença, que sorriu e disse: "Bem-vindo ao mundo dos vivos." Capítulo 517. Você nunca teve uma chance. 3. Depois de lidar com o presidente, Ashton não tinha muito o que fazer, exceto uma coisa. Gás de corpsificação estava circulando desenfreadamente na atmosfera. Como tal, a maioria de suas forças não conseguia entrar nas cidades. Além disso, a barreira que envolvia o gás poderia desaparecer a qualquer momento. Se isso acontecesse, toneladas de fumaça escapariam para o ambiente.
Ashton nem queria imaginar as consequências catastróficas de tal desastre. Embora pudesse liberar a cura no ar, assim como fizera em contingência, isso levaria à aniquilação total dos mortos-vivos. Apesar de sua fúria, o lado lógico de sua mente se recusava a cometer um genocídio em tamanha escala. Bismarck, Ashton chamou Lish, reúna todos e consumam o máximo de fumaça possível em 15 minutos. Felizmente Ashton tinha seus mortos-vivos para apoiá-lo. Consumir o gás aumentaria permanentemente as estatísticas deles aos trancos e barrancos. Agora que havia resolvido tudo na Terra, ele podia se concentrar exclusivamente em fortalecer seus soldados. Com uma recompensa por sua cabeça, era a única atitude lógica a tomar. Quanto ao limite de 15 minutos, Ashton não podia permitir que suas invocações consumissem tudo e precisava ficar mais forte. Além disso, como ele não podia subir de nível antes de evoluir, esta era uma excelente oportunidade para aumentar seus atributos. Portanto, desperdiçar toda a fumaça nas invocações era irracional. Vou direto ao assunto, comentou Bismarck antes de ir embora. Ver Bismarck obedecer tão rapidamente quando se tratava de ganhar força foi engraçado, mas não foi surpreendente, considerando que o filho da mãe vendeu a alma em troca de mais poder. Em aproximadamente 1 hora, os céus dos mortos-vivos estavam livres de qualquer substância tóxica. E assim a última muralha de defesa caiu, deixando o gabinete dos mortos-vivos em frenesi. Os cidadãos estavam em pânico. A incerteza em relação à vida sempre tende a ter esse tipo de efeito. Parecia que a população de mortos-vivos não havia sido informada sobre sua destruição iminente. Assim, entraram em pânico ao ver Ashton e suas forças invadindo suas cidades. Eles esperaram que o exército os repelisse, mas infelizmente para eles, assim como na última hora, os militares já não existiam mais. Estavam por conta própria. Contudo, eram apenas cidadãos comuns e não podiam fazer muito contra os invasores. No entanto, eles não conseguiram conter a excitação quando os humanos souberam da invasão. Das 3 civilizações dominantes, os humanos que viviam entre os mortos-vivos foram os que sofreram mais. Enquanto as cidades eram invadidas, sem o conhecimento de todos, Corvo invadiu o prédio do gabinete e assassinou o regime pró-presidente. Era o acordo que Ana precisava fazer para que Ashton poupasse os soldados mortos-vivos. A escolha entre centenas de soldados inocentes e uma dúzia de líderes corruptos era fácil de fazer. De qualquer forma, se Ashton quisesse construir um governo estável à sua imagem, teria que substituir o gabinete existente. Portanto, matá-los era como matar 2 coelhos com uma cajadada só. Informe-a para fazer o anúncio agora enquanto tudo está sob controle, Ashton murmurou. Viper partiu imediatamente para buscar a filha do presidente, que ainda estava sob a influência de Ashton. As maldades do presidente viriam à tona antes que Ashton proferisse seu veredicto ao ex-presidente. Cidadãos de Nirvana, hoje marca o dia em que o antigo regime termina para melhor. A voz de Ana ecoou por todas as praças e condados de Nirvana. Hoje marca o surgimento de uma nova era. Um tempo de prosperidade para todos, humanos e mortos-vivos. Vestida com um manto branco, Ana estava encantadora. A próxima líder precisava ter uma boa aparência ao se dirigir à nação, e seu traje simples, porém elegante, ressoaria com o anúncio que ela estava prestes a fazer. Estou ciente da turbulência emocional, da incerteza que vocês estão sentindo, mas hoje estou aqui para garantir a todos que este não é o fim, mas um novo começo. Os cidadãos ficaram confusos, mas continuaram ouvindo Ana se dirigir a eles. Afinal, ela era a única fonte de informação que tinham naquele momento de perplexidade. Meu pai, o ex-presidente Ana enfatizou a palavra ex antes de continuar, não era o líder que seu regime o retratava. Ele era um governante cruel que só se importava com seus próprios interesses e travava guerras indesejadas contra outras espécies. Mas ele não parou por aí. Sem que vocês saibam, as pessoas que ele e seus aliados próximos construíram mais de uma dúzia de instalações de pesquisa, mas não passava de uma prisão tanto para mortos-vivos quanto para humanos. Atrás de Ana, Ashton observava a reação do público, apenas para ver os suspiros e as expressões de choque que esperava. Os cidadãos de Nirvana não eram um grupo problemático, como ele e Ana haviam percebido enquanto viviam lá. O problema era o presidente e seus lacaios. Agora que eles se foram, os mortos-vivos poderiam ser reformados com uma escolha. Eles matavam incessantemente, sem moral nem razão. Foi nesse momento que decidi desfazer o que eles faziam. Tentei o meu melhor para detê-los, mas acabei preso e torturado. Meu próprio pai arrancou meus dedos. Ana exibiu a mão machucada para as câmeras capturarem. Na verdade, ela mesma fez isso sob as ordens de Ashton para ganhar a simpatia dos cidadãos e retratar o presidente como uma alma demente. Ela continuou apontando para Ashton, se não fosse pela boa vontade do senhor ceifador e sua benevolente tripulação. Somente Lord Frankenstein sabe o que meu pai poderia ter feito à nossa linda nação e a todos vocês. Naquele momento, a multidão percebeu o que havia acontecido. Não estavam sendo invadidos, mas sim Ana instigou um golpe para deter seu pai. E assim, toda a animosidade que o povo nutria por Ashton e pelos invasores desapareceu. Eles não eram seus inimigos, mas sim seus salvadores. Quem sabe o que aquele presidente perturbado teria feito com eles se não fosse por Ana e Ceifador? O povo crédulo começou a entoar os nomes de Ana e Ceifador, gravando seus sacrifícios em seus corações. E assim uma invasão foi enquadrada como uma luta pela liberdade. Esses idiotas nunca tiveram chance contra nós, Ashton sorriu por trás da máscara. Não é de se admirar que eles nunca duvidaram do presidente. Bem, quanto mais tolos eles forem, melhor para mim. Capítulo 518. Jogo de peões. Ashton era nada menos que um herói para o Nirvana. Com a ajuda de Ana na montagem do palco, era a vez dele de continuar alimentando a fúria do público. Quando Ana lhe deu o sinal, ele subiu ao pódio e tirou a máscara para surpresa de todos, antes de ativar discretamente a habilidade incitar.
Hoje estou diante de vocês, não como seu salvador ou Messias, mas como filho. O filho de um homem brutalmente torturado até a insanidade por ninguém menos que o astuto presidente. Ele continuou: naquele momento decidi dedicar minha vida a lutar contra o presidente e seus capangas, para garantir que nenhum outro filho jamais perdesse o pai para a sede de poder de um maníaco. Enquanto continuava falando, ele pôde ver a expressão de todos mudar. A multidão estava lentamente sendo tocada por sua história altruísta de heroísmo. Algo assim só poderia funcionar em um planeta como a Terra. Se ele estivesse falando besteira sobre heroísmo como mercenário em algum planeta avançado, as pessoas morreriam de rir dele. No entanto, contanto que Ashton consiga atingir o objetivo que deseja, ele não se importaria em lançar uma ou duas falas constrangedoras por enquanto. Ao contrário do que a senhora Ana disse, eu não sou um herói. O que quer que eu tenha feito hoje foi por causa do meu desejo egoísta de vingança, nada mais. No entanto, há algo que eu quero fazer para cumprir minha promessa à senhora Ana. Depois de dizer o que tinha a dizer, Ashton convocou Rafael e arrastou o presidente para fora do domínio. Assim que os civis viram o presidente em seu estado deplorável, ofegaram em choque, mas seus rostos chocados foram rapidamente substituídos por outros de raiva. Ashton teve algum tempo para refletir sobre tudo. Finalmente percebeu que já havia se vingado do presidente. Afinal, o homem havia perdido tudo. Seu poder, sua autoridade e, mais importante, sua identidade, tudo havia desaparecido. Matá-lo 1 milhão de vezes foi insignificante. O homem já havia aceitado seu fim, e torturar um homem derrotado não era divertido. No entanto, vê-lo testemunhar o ódio recém-criado de seu povo por ele foi surpreendentemente prazeroso. Apesar de tudo que Ashton e Ana disseram para manipular a multidão, eles sabiam que tudo que o presidente fazia era por seu povo, o mesmo povo que o odiava agora. Mas o ódio deles ainda não era suficiente, pelo menos não por Ashton. O que está acontecendo? Murmurou o presidente, olhando fixamente para Ashton. No entanto, Ashton ignorou a pergunta e continuou se dirigindo à multidão. Tenho certeza de que todos vocês já perceberam que o homem que vem diante de vocês não é um morto-vivo, mas um ser mortal. Ele exclamou a plenos pulmões. Vocês devem estar se perguntando como isso é possível? A resposta é bem simples. Depois de se fartar torturando humanos, ele queria voltar sua atenção para todos vocês. Sorrindo por dentro, Ashton continuou. Sua equipe desenvolveu um vírus para infectar todos vocês e lentamente transformá-los em humanos para suprir a demanda por carne enquanto ele estava ocupado transformando humanos em armas ambulantes. Se a multidão não estava enfurecida antes, certamente estava agora. O presidente tentou intervir, mas foi rapidamente chutado na nuca por Ana. Ela então plantou a cabeça dele no chão pelo resto do tempo em que Ashton esteve no pódio. Eu o fiz provar do próprio veneno antes de apresentá-lo a vocês. Ashton assentiu, e Ana se afastou do pai. Por mais que eu quisesse matá-lo, não era minha função julgá-lo. Vocês são as pessoas com quem ele mais se enganou. Portanto, cabe a vocês decidirem a punição dele. O que falta decidir? Cortem a cabeça dele, gritou alguém da multidão. Digo que devemos torturar o primeiro. Esse desgraçado não merece uma morte rápida, sugeriu outra voz. Cortem-no em pedaços antes de dá-los de comer aos lobos raivosos. Logo, gritos de matem-no ecoaram pelo ar. As pessoas pelas quais o presidente tanto trabalhou eram aquelas que queriam matá-lo, e não havia nada que ele pudesse fazer para provar sua inocência. Mesmo que tivesse tentado, a multidão já estava sob a influência das palavras enfurecidas de Ashton. Os mortos-vivos não ouviriam seus apelos, muito menos o deixariam vivo. Quando a multidão ficou agitada o suficiente, Ashton agarrou o presidente pelo pescoço e o jogou na multidão que estava sedenta por seu sangue. Faça o que quiser com ele, Ashton murmurou antes de tirar sua máscara e deixar o palco enquanto o lugar inteiro era tomado pelos gritos dolorosos de socorro do presidente. Em algum lugar fora do cinturão de Orion, o líder dos tubarões de metal refletiu se o que estava prestes a fazer era uma decisão sábia da sua parte ou não. Assim que o comunicador se conectou com a pessoa do outro lado, não havia como voltar atrás. O sacerdote do culto era contra, mas suas mãos estavam atadas no momento. No entanto, enquanto eles estavam ocupados debatendo, o comunicador tocou sozinho. O líder não era alguém que se assustasse facilmente, mas assim que o comunicador tocou, ele começou a suar muito. Vossa Senhoria, murmurou calmamente o líder. Então você falhou de novo. Uma voz eletrônica respondeu do outro lado. Tudo está sob. Mentir para mim não é uma opção para você, Xixia. Vez após vez, você tentou e falhou em realizar a tarefa que eu pessoalmente lhe designei, e não me decepcionará mais. Vossa Senhoria, o senhor não pode estar falando sério. Você provou ser um problema para a nossa causa, nada mais. Como tal, você me fornece recursos mínimos, quase nenhuma informação e ainda quer que eu tenha sucesso sem a devida preparação? O líder do culto zombou. Preste atenção ao que eu digo, se eu cair, vou levar todo mundo comigo. Isso é uma ameaça? A voz respondeu, e o líder imediatamente soube que tinha errado. Minhas desculpas, Vossa Senhoria. Falei por frustração. Certifique-se de que seja seu último erro ou eu farei por você. A voz avisou antes de se virar para o líder dos tubarões de metal. Faça o que for preciso, mas eu exijo aquele mortal ao meu lado antes do dia do julgamento. Ou então, você sabe o que virá. Sim, Vossa Senhoria. Os líderes responderam quando a ligação foi encerrada. Capítulo 519. Primeiro teste. Você está bem? Ana murmurou entrando no quarto. Sim, eu acho, respondeu Ashton. Ele tinha feito o que se propôs a fazer, mas mesmo assim não havia paz para ele. Algo estava errado, mas pelo amor de sua vida, ele não conseguia entender por que se sentia tão inquieto. Calma,
Ana sussurrou em seu ouvido enquanto o abraçava, tudo vai ficar bem. Você se saiu bem. É isso que importa. O Nirvana está livre e, por extensão, seu reino para reinar. Ashton assentiu. Sabia que suas responsabilidades haviam aumentado exponencialmente, assim como sua força. Ele governava metade da Terra com Nirvana e Licânia sob seu controle. Isso, somado às suas relações favoráveis com Alucard, tornava seguro afirmar que o planeta dependia firmemente dele. Dito isso, ele agora tinha a tecnologia para se clonar e oferecer um receptáculo a Astaroth. A única questão era, como ele transferiria parte de sua consciência para um novo corpo? Astaroth e ele estavam arraigados em um só corpo. Portanto, não era tão simples quanto clonar uma nova personalidade. Por exemplo, quando Mera foi clonada, a nova nave teve que desenvolver sua própria personalidade, inteligência e tudo mais. Isso ocorreu em parte porque a tecnologia para transferir a consciência de alguém para outra pessoa não existia, pelo menos não na Terra. O fato de Astaroth não ter pistas disso significava que nem mesmo os Shirans eram avançados o suficiente para realizar algo assim. Na mente de Ashton, os precursores eram os únicos capazes de fazer algo divino como transplantar a consciência de um corpo para outro. Vulcano talvez soubesse de um artefato ou algo que os precursores deixaram para trás que poderia ajudá-lo. No entanto, Ashton não era delirante o suficiente para pensar que o anão lhe daria prontamente o que ele precisava. Ei, você está mesmo ouvindo? Ana fez um gesto com a cabeça para Ashton. Não acredito. Como você consegue ignorar uma súcubo? Eu não estava te ignorando, Ashton sorriu, antes de afastá-la. Só queria saber o que vem a seguir. Afinal, não há muito mais o que fazer na Terra. Acho que é hora de ir embora. Bom, temos muita coisa para fazer lá fora também, não é? Ana estava certa. Muita coisa precisava ser feita, e o tempo era limitado. Mas uma tarefa tinha precedência sobre as demais, livrar-se daquela recompensa que pairava sobre sua cabeça. Havia duas maneiras de obter uma recompensa. Uma era pagá-la, ou seja, dando à guilda 100 vezes o valor da recompensa, e a segunda era matando a pessoa ou organização que a havia concedido. Seguir o primeiro caminho era impossível, pois apenas algumas poucas pessoas tinham esse dinheiro para gastar. Infelizmente, Ashton não estava nessa lista, o que significava que ele só tinha uma opção: se livrar dos tubarões de metal e do culto do cosmos. No entanto, era mais fácil falar do que fazer. Os tubarões de metal eram uma organização com pouca ou nenhuma informação sobre si. Nem mesmo o Império de Orion tinha ideia de seu paradeiro, muito menos da identidade de seus líderes proeminentes. Mesmo que Ashton mobilizasse toda a ONI para obter informações sobre eles, isso poderia levar anos, e eles poderiam fracassar completamente. Eliminar os líderes também não seria fácil. Seria melhor se manter discreto por um tempo e reforçar suas forças. A menos que, é hora de contatá-los. Se alguém pode descobrir sobre o culto e os tubarões, são eles. Os progenitores? Perguntou Ana. Ashton respondeu positivamente. Se esses doentes conseguem bombardear uma cidade Shiran, eles conseguem fazer qualquer coisa. Mais importante ainda, como os progenitores e os tubarões estão envolvidos no mesmo campo, eles provavelmente sabem algo sobre eles. Com esperança renovada, Ashton estava estranhamente animado para desafiar o espaço profundo novamente, com novos aliados e inimigos aguardando seu retorno. Alguns dias se passaram e tudo permaneceu como sempre em Nirvana. Viper e Alina resgataram os humanos e inumanos restantes, enquanto os vampiros ajudaram os mortos-vivos a se adaptarem à carne humana sintética. Carne sintética nada mais era do que órgãos cultivados com células tronco-humanas. Era uma técnica que a Valina inventou, mas que foi posteriormente aperfeiçoada por sua assistente. No entanto, por segurança, foi decidido que os humanos no território dos mortos-vivos se mudariam para Licânia. Como a população de Licania havia diminuído em quase 40% devido ao gás de corpsificação, a medida foi bem-vinda. Dessa forma, Licania ganharia uma força de trabalho muito necessária para reconstruir o país, além de ajudar os mortos-vivos a se acostumarem com a carne sintética. No entanto, nem todos ficaram felizes com a transformação de Licânia em um estado humano predominante. Embora Ashton pudesse suprimi-los à força, isso não era bom a longo prazo. Uma solução seria transformar muitos humanos em lobisomens para controlar a diferença populacional. Isso também atenderia ao desejo de Jonathan, pois por algum motivo, ele queria que muitas pessoas herdassem os genes de Ashton. Dito isso, forçar alguém a se transformar também não era uma atitude bem-vinda. Embora fosse mais fácil reprimir humanos do que lobisomens, Ashton não queria forçar nenhum deles a algo com que não se sentissem confortáveis. Primeiro teste como governante, o que você fará agora? Você não está ajudando. Ashton murmurou distraidamente. Não é meu trabalho cuidar de todos que você adota. Embora eu possa lhe dar uma ou duas sugestões com base na minha experiência administrativa. Matar alguém não é uma opção. O porquê você acha que toda solução que ofereço envolve genocídio? Espere, deixa pra lá, eu sei porquê. Ashton riu antes de voltar ao trabalho. Astaroth estava certo. A situação era apenas um dos muitos problemas que veriam. Ele não podia depender sempre dos outros para resolver seus problemas. O lógico seria dividir a nação em duas. Mas aí a alocação e a gestão de recursos se tornariam um problema. Seria melhor tornar Livan um estado independente. Você quer dizer, faça de Livan uma espécie de embaixada terrestre para os extraterrestres. Assim, os lobisomens não terão problemas com os humanos administrando o lugar. Ashton murmurou enquanto coçava o queixo. Em troca, os geolos podem manter os humanos sob controle. Uma situação vantajosa para todos. E pode funcionar. Sem mencionar que humanos seriam melhores anfitriões do que um bando de lobisomens barulhentos. Capítulo 520. Gestão de território. O brilho dourado do crepúsculo abriu suas asas pelo céu, o nascer do sol perfeito que muitos não admiram. Ashton também não gostava do sol, o que não era surpreendente, já que seus genes predominantes eram sintonizados com a escuridão. No entanto, o dia era diferente.
Pela primeira vez em muito tempo, ele decidiu desativar os genes de vampiro e morto-vivo e abraçar seu lado animado. Faz tanto tempo que esqueci como era sentir o sangue correndo nas veias, pensou ele enquanto passeava por Livan com a Aegis ao seu lado. A construção avançava mais rápido do que qualquer um havia previsto. Ashton não tinha dúvidas de que Vulcano e os reforços de Giolan eram a razão por trás do rápido progresso. Com as habilidades criacionistas de Vulcano e a força de trabalho humano de Olana, os resultados foram surpreendentes. Não importava o que fizessem, o trabalho era sempre um pouco exagerado. Mas Ashton não se importava, e os moradores também não. Kiu, a Aegis ronronou, esfregando seu cheiro em Ashton. Ashton beliscou as bochechas de brincadeira antes de acomodar a Aegis em seu ombro. O ombro do mestre era seu lugar favorito para brincar com o cabelo e as orelhas despenteadas de Ashton. Ao observar a felicidade de Aegis onde quer que estivesse, Ashton decidiu passar o máximo de tempo possível com seu bichinho de estimação. Afinal, ele não havia tido a oportunidade de fazer isso antes, e parecia que a Aegis estava gostando muito da decisão de Ashton. Meu senhor Prisca, a consulada de Giolan, cumprimentou Ashton. Foi ideia de Otiga estabelecer uma embaixada para os Giolans, pois isso permitiria que outras civilizações soubessem que a Terra havia conquistado aliados intergalácticos. Isso impediria que outras civilizações explorassem a Terra. Além disso, impulsionaria o comércio de recursos e tecnologias entre os dois planetas, incentivando outras civilizações a fazerem o mesmo. Dito isso, Ashton nomeou formalmente Otiga como representante da Terra com um voto de confiança dos mortos-vivos e dos vampiros. Lady Prisca, a que devo prazer? Perguntou Ashton educadamente. A polidez de Ashton surgiu do respeito e admiração mútuos, embora ele não precisasse demonstrar respeito aos Giolan, já que eles tecnicamente o viam como um deus. Eu cuidei dos preparativos como você queria. Prisca respondeu, com os olhos fixos no chão. Kais queria que eu lhe desse a notícia. Obrigado pela ajuda. Espero que suas relações com meu povo continuem prosperando mesmo na minha ausência. Sim, senhor. Nós, de Gihol, daremos nossas vidas com prazer para realizar seus desejos. É aí que você se engana. Ashton balançou a cabeça enquanto a Aegis o imitava. Os Giolanos são tão queridos para mim quanto os terráqueos. Eu jamais desejaria que nada acontecesse a nenhum de vocês, então, por favor, não desistam da vida. Fui claro. O gesto casual de Ashton foi suficiente para fazer Prisca transbordar de felicidade. Embora o descendente de Serafim não percebesse, suas palavras de afirmação eram equivalentes a um escravo sendo tratado como membro da família por seus senhores. Prisca assentiu silenciosamente antes de recuar apressadamente. Suas ações deixaram Ashton confuso até que ele percebesse o que havia acontecido. A familiaridade da civilização e Giolan aumentou. O nível de relacionamento aumentou. Status: seguidores nível 2, os Giolan seguiriam todos os seus comandos, mesmo que isso levasse à morte certa. Vantagens: industrialização. A taxa de produção de bens aumentará em 2% desde que 4 Giolans contribuam para a unidade de produção. Número máximo de unidades: 5 guerra. Giolans no campo de batalha concedem um aumento de 5% nas estatísticas de unidades não Giolans ao redor. Pode ser acumulado até 3 vezes. Tecnologia. Descobertas e invenções terão maior taxa de sucesso sob a supervisão de Giolan. Que diabos é tudo isso? Tenha paciência, por favor. Preciso lembrar como fazer isso. Fazer o quê? Como se fosse uma deixa, outra notificação apareceu diante dos olhos de Ashton, o que o deixou confuso. O administrador reconheceu seus esforços e desbloqueou aba gerenciamento de território. Agora você pode atribuir funções e recursos para desenvolver seu território em qualquer lugar da galáxia. Prosseguir com o registro de Livan, como primeiro território do anfitrião. Sim, não, espera aí. Você está me dizendo que eu poderia ter controlado o Livan remotamente esse tempo todo? Eu meio que tinha esquecido até ver o app anterior. Mas o bom é que agora me lembrei. Não vamos perder mais tempo e registrar a cidade. Ashton tinha muitas perguntas sobre o sistema e os segredos que Astaroth havia esquecido, mas decidiu se concentrar na coisa enorme pairando diante dele. Assim que Ashton selecionou sim um mapa detalhado de Livan, apareceu diante dele com os nomes de todos que estavam na cidade. Até os prédios tinham nomes e funções específicas, como produção, celeiro, depósito de armas e outras coisas. O fluxo repentino de informações foi um pouco avassalador, mas com a orientação de Astaroth, Ashton se acostumou a tudo razoavelmente rápido. Agora selecione as vantagens que deseja aplicar à cidade. Como é uma comunidade de nível 1, você só pode usar 3 vantagens, o que é perfeito, já que você recebeu 3 bônus de familiaridade com Giolan. Ashton assentiu, e imediatamente uma lista de vantagens apareceu diante dele. Havia algumas relacionadas a humanos, lobisomens, vampiros, inumanos e basicamente todas as espécies que viviam na cidade. Mas apenas as que ele recebeu de Giolans eram úteis por enquanto. Infelizmente, parecia que suas conquistas pessoais não tinham nada a ver com as vantagens. Em vez disso, o esforço da comunidade era mais importante. Bem, é gestão de território, então faz sentido que as conquistas da comunidade sejam mais importantes. Uma coisa a menos para eu explicar. Por que você não consegue continuar comprando as coisas sozinho? Por que você continua esquecendo as funções do sistema? Justo. Enquanto discutiam, Ashton selecionou as vantagens que foram ativadas imediatamente. Como eram apenas vantagens de nível iniciante, não houve nenhuma mudança perceptível. No entanto, as mudanças dariam frutos a longo prazo. Além disso, Ashton ganharia mais vantagens à medida que mais pessoas se estabelecessem em Livan e quando o território eventualmente subisse de nível. A propósito, obrigada. Isso tornaria minha vida muito mais fácil. Arreie. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.